bem-vindos ao Cashmizando. Hoje estamos aqui com o empresário Felipe Otelakoski, que veio lá de São Mateus no nosso podcast. Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado por me receber aqui. Até estava comentando aqui, né? Só para quem sabe fazer o rolê, sabe o quanto é difícil, né? E parabéns aí pelo... Desde setembro, né? Vocês estavam falando pra gente aí, né? Então toda semana ele falou que só que vocês falharam, né? Só o da semana passada, agora, porque aconteceu alguns rolos, assim, com o nosso último convidado, assim. Rolos não, mas é que... Imprevistos. Imprevistos. E daí, como era feriado também, né? Daí acabou passando, mas... Então parabéns aí, tô muito feliz de estar aqui. Que Ah, a gente possa contribuir aí com a sua audiência. Eu que fico feliz de você ter vindo lá de São Mateus. Lá de longe, né? Aham. Nem é tão longe. Então agora eu vou começar. Já que a gente falou, você é mesmo de São Mateus? Não, eu sou nascido em Pato Branco. Vocês conhecem? Lá em Pato Branco? Isso é muito engraçado, sabe? Porque ninguém fala assim, mano. E da onde que vem? Será isso? Não sei, acho que é... Bom, eu não conheço ninguém, pelo menos, né? Eu também ia dizer assim que eu nunca morei lá, né? Então não dá pra dizer assim que eu conheço profundamente, né? Aham. Eu nasci, fiquei uns dias lá e daí meu pai, por ser pastor, ele viajou bastante, assim. Então eu morei em vários lugares do Brasil, do Paraná aí, né? Vários não, assim, né? Mas algumas cidades aí. A mais perto que eu morei até os 11 anos foi em General Carneiro. Que nem é tão perto daqui, se for Daí ver. morei em São Mateus, voltou ali, tô morando ali de novo, morei em Curitiba, morei em União, a gente tava conversando aqui um pouco antes, e agora tô há 3 anos ali em São Mateus. Ele tá fazendo ali a rota do Paraná já, né? É o caminho do pinhão, né? Sei lá como o pessoal chama, a rota do Nem pinhão. sei, General Carneiro é Paraná ainda, né? É porque ali é meio confuso ali, Porto União, né? Vitória, Canoinhas. No caminho você fica entrando entre Santa Catarina e lá, dá pra ver no mapa, assim. No mapa dá pra perceber isso. Nossa, então você é vivido aí, né? Nesse trecho aqui eu conheço bastante. Pra cá eu não conheço tanto. Irati aqui, né? Rebouças, assim. Então, muito bom estar aqui pra conhecer lugares novos. Então me conta, você tem uma empresa de tecnologia. Correto. Como que começou tudo isso? Bom, vamos lá, né? Eu estou aí empreendendo há 14 anos, passo agora em julho, né? Comecei a empreender com 16 anos, né? Então, vou fazer 30 agora em outubro, né? Então, são prestes aí a completar 14 anos empreendendo, tá? Você vai fazer 30 e fazem 14 anos que está empreendendo. Exatamente, quase a metade da minha vida, né? Quase a metade da minha vida que eu empreendo. Começou cedo, hein? Comecei cedo e eu comecei a empreender porque... Esses cursos, sabe esses cursos que a galera vai na escola e oferece, assim, tipo curso personalizante e tal? E foi um professor lá, ofertou, na época era um produto, eu morava em Curitiba nessa época, foi um curso de Web Design Developer, né, que nada mais era do que de programação e de design. Né? A gente estava falando sobre PHP aqui, né? Tinha PHP, HTML, CSS na parte de programação, e ali eu comecei a me relacionar com Photoshop, CorelDRAW, né, Illustrator, vários outros programas assim de ilustração, de criação de logo, e é ali que eu comecei a empreender. Eu trabalhei durante um ano, pouco menos de um ano, numa empresa de brinquedos educativos, isso estava ali de 15 para 16 anos, tá? E daí a história, resumindo assim, curta e grossa, né? Eu ganhava lá, sei lá, R$ 600 na época de salário mínimo, né? Que era o salário mínimo naquela época. Mas na época tava bom, né? R$ 600. Sim, só que é muito. Olha que doido. Eu não lembro exatamente, assim. Tem que até ver na minha carteira lá pra não mentir sozinho, né? Saca? E daí eu vendi um site lá. O meu chefe lá. Meu chefe não, o professor falou que vendia site por R$ 4.000 e vendia logo por 700 e eu acreditei, né? E daí eu não sei quem é mais doido, né? O cara que acreditou em mim ou o cara que comprou, né? Não, desculpa, né? Não sei se é eu que sou mais doido de acreditar no professor e for lá e vendi, né? Ou o cara que comprou, né? Ele pagou na época 3.000 no site, R$ 700 no logo. Isso dava quase 10 meses do que eu ganhava na empresa. Opa, aqui é uma coisa diferente aqui, né? Deu que eu comecei a empreender, né? Só que como a gente acha, esse é um erro comum, né? O pessoal vê o faturamento lá e eu vi o faturamento e achei que aquilo ali era lucro, né?
que ele ia entrar no meu bolso, né? E um dos primeiros erros foi esse, né? Achar que quanto eu venho, o faturamento ia me manter, né? E não é bem assim, né? Hoje eu já sei disso, né? Mas na época eu fui meio na cara e na coragem achando que era só aquilo, né? Você falou ali de site, de logo. Agora até eu fiquei curiosa, porque eu não faço ideia como que funciona. Porque eu não sei, eu sou bem ignorante nessa parte, né? Por isso que eu tenho meu técnico aqui. Pra comprar site não é tipo comprar um. Como é que é? Hospedagem, né? Não sei, Bom, tem um nome lá, né? Mas. posso te dar, assim, faz tempo que eu eu entendo bastante a técnica mente por trás, assim, mas eu vou tentar simplificar, né? Um site, na verdade, é como se fosse um terreno, tá? Então, o terreno é o servidor, que é isso que você comentou, a servidor de hospedagem. Então, você compra um pedaço, que é literalmente um pedaço do HD de um servidor online, tá? Para você colocar os arquivos do teu site, tá bom? Só que não para por aí, porque o servidor ele vai te dar somente um IP, que é um número. Então é vários númerozinhos lá horríveis que não faz sentido nenhum, né? Daí você precisa de outra coisa que se chama domínio. O domínio é o www. É isso que. Como fala que é o cashmizando, por exemplo, .com.br, né? Então isso aqui é o domínio. Então o domínio é o endereço que você vai dar para o teu site. Então você compra o servidor, você tem que ter uma pessoa que faça os arquivos do site, quer desenvolver o site mesmo, né? Você vai colocar os arquivos lá, daí você vai comprar o domínio e o domínio vai apontar para aquele servidor. Então vamos pensar que os números 35400 lá, os números que dá o do IP, ele vai substituir pelo domínio que você comprou. Uhum. Então toda vez que você digitar lá o domínio, ele vai apontar para o servidor. Aí vai falar assim, veja esses arquivos. Quando eu digitar esse endereço no navegador, eu quero que você mostre os arquivos que estão hospedados nesse pedaço de terreno, por exemplo, né, que é um servidor. Então eu, como leiga, falo que se for ver, você cobrou barato, porque eu não entendo nada dele. Pra mim, se falou números, HP não. HTML, não sei o que. Pra época, assim, podia se dizer que ainda era um mar vermelho, um mar azul, assim, né? Hoje faz uns que tá mais fácil hoje, né? Alguns anos que eu já não atuo diretamente com isso, porque a barreira de entrada se tornou muito fácil. Então o cara às vezes até com o celular consegue fazer um site hoje, né? Então não é tão simples assim, né? Logicamente. Só que a barreira de entrada é menor, então daí atende vou usar um termo aqui, meio que prostitualizar, né? Meio que prostitui ali os profissionais, então é sempre o sobrinho, né? Não, meu sobrinho faz, né? Meu sobrinho faz. Então você que tem às vezes uma empresa que faz site profissional, às vezes você fica disputando com o sobrinho do cara lá, né? Que vai cobrar vintão para fazer, trezentão para fazer, sendo que não é bem simples assim. Logicamente, tem todo um contexto, né? O último site que eu vendi, pois a gente nem vende hoje comercialmente, assim, né? Mas o último site que eu vendi foi por R$6.000, por exemplo, tá? Porque tem todo um contexto, tem que manjar fazer as coisas, tem um time, né? Tem estrutura. Hoje a gente é em 7 pessoas na nossa empresa, né? Então tem todo um por trás ali, né? Mas hoje, se eu fosse mesmo ter uma empresa que fosse fazer site, por isso que a gente já saiu, na verdade, desse segmento, é difícil de concorrer, assim, porque tem vários caras de trezentão, de quatrocentão, né? Igual você falou ali, hoje tá muito fácil o acesso para você aprender as coisas, né? Eu sou aquela que, se for montar alguma coisa, sabe aqueles tutorial lá? Sim. Corta o fio, não, sabe o fio vermelho? Daí eu pego o fio vermelho e corto. Não é pra cortar. Não mexa nele, então. Esse é o meme lá, né? eu sou. Por isso que eu falo, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, né? Tem que ter uma cautela, né? Só que, fazendo um link com o empresário, né? O empresário é meio nesse jeitão também, né? Eu falo que é um empresário de FGTS, assim como eu fui, né? Eu peguei o meu acerto e vou falar assim, vamos lá, né? Iuhu, né? Daí vamos lá, eu tinha na época, sei lá, R$3.000, R$4.000 de acerto lá. E aquilo acabou no segundo mês, né? E daí, cara,
Não é bem assim. Quem nunca, né? Não Quem é bem assim. nunca? E a gente não lê a porcaria de nenhum livro para empreender. Uhum. Né? E daí a gente fica. Eu até falo assim, não sei se pode falar palavrão aqui. Pode Né? falar, Que fala. não é bem um palavrão, mas a gente fica meio putinho, né? Porque Ah, as coisas não dão certo, né? Daí a gente fica meio putinho ainda, né? Que, pô, mas você não leu nenhum, não vê nenhum podcast, né? Sobre negócios, por exemplo. é esse que é o problema, né? Tipo, o brasileiro tem esse negócio de inventor e revolucionário pensar assim, vou empreender. Como se fosse alguma coisa Nossa, é fácil. difícil, né? Nossa. Quando eu vim pra cá, meu pai já tinha a loja faz 14 anos também. Legal. Então daí eu quis empreender um negócio novo, né? Porque o dele era um segmento. Sim. E daí eu falei, produtos geeks. Que não tinha aqui em Rebouças, né? Não tinha. Quando eu abri, todas as lojas resolveram colocar, né? Eu falei, eu sou muito. Quem dita a tendência é isso daí, né? Aham. Normalmente é isso daí mesmo, né? Eu que era fissurada em Harry Potter, eu sempre queria comprar as coisas, não tinha nada. Daí quando abri, todo mundo. Só que daí eu esqueci que, tipo, investimos, beleza, mas você tem que repor mercadoria. Poxa, tem que ter caixa, tem altos e baixos. Exatamente. E daí, tipo, na minha cabeça seria muito fácil. Não é muito, não. Não é muito, não é nada. Eu falo que existe alguns tipos de empresário, né? Existe o empresário vaca leiteira, que eu falo, já vou apresentar aqui, né? Tem o empresário que busca o lucro, né? E tem o empresário que busca o valor de um negócio, né? Ele procura aumentar o valor percebido da empresa dele para eventualmente ele vender, né? Porque todo negócio nasceu para quebrar. Isso aqui é meio até terrorista. Por quê? Por que todo negócio nasceu para quebrar? Porque todo negócio é como se fosse um motor de helicóptero. Ah, daí eu vou entrando nas historinhas aqui, né? Não sei se você sabia, mas um avião, para ele subir, ele precisa decolar contra o vento. Sabiam disso? Então, por isso que tem a turbina, né? Ele fica lá fazendo o empuxo, né? Empuxo ou empuxa, agora não sei se é exatamente a palavra. Então, ele precisa decolar contra o vento porque a força da turbina leva ele para frente, o vento que está contra empurra ele para cima. Então, é assim que funciona. E quando ele está lá em cima, se falta motor, se estraga o motor, ele ainda consegue planar. Então, ele plana por quilômetros, né? Então, por isso que normalmente, numa eventual queda, né, às vezes consegue salvar muita gente, porque ele vai pousando, né, ao longo do tempo e, logicamente, um acidente de avião é sempre catastrófico, né? Uhum. Só que a dinâmica de um helicóptero é diferente. O helicóptero ele está o tempo todo evitando a queda. Então o motor de helicóptero é literalmente evitando a queda. Então a única função dele é evitar a queda. Então se pifa o motor do helicóptero, ele vira como se fosse um tijolo mesmo. Né? Ele desmonta inteiro, na verdade, né? Porque. Então é muito raro um acidente de helicóptero dar certo, né? Dar certo no sentido de pessoas sobreviverem, a não ser que seja muito baixinho, né? Por isso que eu já vendi o meu, viu? É, exatamente. Muito, muito perigoso no helicóptero, né? Tô investindo num jetinho agora. E então, por que um helicóptero, por que um negócio nasceu para quebrar? Porque o tempo todo a gente precisa estar lá fazendo o motor funcionar ou ter pessoas para fazer a máquina girar. Esse é o primeiro ponto, né? E o que acontece? O empresário vaca leiteira, né? Ele é o cara que todo o leite que dá na empresa ele tira. Então, cara, todo o dinheiro que a empresa dá, todo o dinheiro que a empresa sobra, ele não deixa guardado no caixa, ele tira para ele e vamos aí, né? Vamos aí. Então, tudo que dá no negócio ele tira. Tá? Daí eu falo que a empresa que nunca tem dinheiro para pintar a parede, né? A empresa que tá lá com uma torneira quebrada e fica pingando, tá meses pingando porque o cara, entre aspas, não tem dinheiro, ele tem, sabe? Só que ele não dá foco para isso, né? Esse cara tende a morrer, né? Ou simplesmente ficar naquela coisa assim de patinar na lama. Ele fica patinando na lama porque ele acha que não dá dinheiro o negócio dele. Eu já posso explicar isso tecnicamente, porque ele acha mesmo, né? E daí ele fica patinando, tá? O segundo empresário, né? Ele já é mais evoluído. Ele olha para a empresa dele como uma alavanca. Então ele sabe que tem que ter o faturamento, é diferente de receita,
primeiro ponto, né? E ele entende que o dinheiro que está passando ali não é dele. Ele fica com um salário. Né? Eu sempre falo assim, né? O prolabore que a gente chama, né? Se a gente quando era CLT, por exemplo, a gente tinha lá o nosso salário, né? E você, quando tinha seu salário, você não pedia para tirar 2.000, vamos supor que era R$ 1.000, daí você falou, chefão, dá mais R$ 1.000 aí, dá mais R$ 2.000 aí, né? Ficava Exatamente. explodindo o teu prolabore. Mas a gente vai lá e literalmente esfaqueia o nosso negócio. A gente não respeita o nosso negócio, tá? E daí agora eu vou falar uma frase que eu aprendi com o meu sogro, né? Tem algumas coisas que te levam para o sucesso no negócio, mas é difícil, assim, tipo, tem algumas coisas que te levam. Só que a receita para o fracasso de uma empresa é você misturar dinheiro de CPF e CNPJ. Esse é mistura, aquela bagunça, sabe? Tipo, até vi uma cena hoje, né? Eu fui levar lá um equipamento para arrumar. Daí chegou uma pessoa lá vender pão, né? E daí o cara literalmente abriu o caixa da empresa dele, pegou o dinheiro e pagou o pão que provavelmente não era para a empresa, era um pão para ele, né? E isso acontece com o quê? Eu vou dizer que 99% dos empresários acontece. O problema não é você pegar o dinheiro do caixa, o problema é você nem anotar que você vai descontar no teu Prolabore, porque o cara tira os dezão lá e agora ele não vai dizer no dia 5 lá que é 990 que ele precisa pagar no seu salário for dele. Daí ele fica se iludindo, ele fica literalmente esfaqueando o negócio dele. A empresa, ele acha que não dá lucro, na verdade, às vezes o negócio está pagando um salário altíssimo para ele e ele fica reclamando que o negócio não dá certo, né? Então, esse é o drama aqui, né? Ainda falando, esse cara ainda estou falando aqui do vaca leiteira, né? O cara do lucro ele já entende que ele tem salário, ele já entende que ele tem que ter dinheiro para reposição, ele já entende que ele precisa ter caixa, porque altos e baixos, então tem meses que tem é baixo, então tem meses que você não vai girar nem o suficiente para pagar teus custos, e tem que ter caixa para suportar, né? Exatamente. E o terceiro é um cara mais gourmet aí, né? Vamos falar assim, né? Que é o cara que vai trabalhar para ter lucro, mas ele vai mais ainda trabalhar para gerar valor e eventualmente vender o negócio dele. Então esse cara se torna um especialista em gestão de pessoas, em contratação, em marketing e vendas, né? Ele literalmente constrói um time para funcionar na ausência dele. Então, quando ele não está lá na empresa, a empresa consegue funcionar porque ele treinou pessoas, né? E isso gera valor para quem tem dinheiro, né? Porque quem tem dinheiro e quer ter mais dinheiro, ele vai lá normalmente e compra outras coisas que a gente chama aí de ativos, né? Por isso que fala, Ativos dinheiro faz dinheiro, né? é umas explicações desse conceito, né? Tem uma música que fala, o bom xibom xibobobô, que fala o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais Mais pobre. pobre, né? Por quê? Porque dinheiro faz dinheiro. E é um pouco de mentalidade, né? Eu gosto de entender que o pobre não é pobre necessariamente porque ele é pobre, mas é porque ele tem mentalidade pobre. Porque tantos caras, até o Reinaldo. Nossa, fugiu o nome agora. Geraldo Rufino, não sei se você conhece, né? É um empresário que literalmente saiu da favela, cara. Ele trabalhava num carvão, ele comia a comida do lixão, né? E hoje ele tem um dos maiores negócios do mundo, né? Então, a mentalidade, e isso é difícil, tá? É difícil, tá? Porque é lindo falar aqui, né? Mas Na não é prática, simples, não é simples, né? A mentalidade de você ser uma pessoa escassa vai te manter escasso. Até para finalizar esse tópico, porque é um tópico polêmico, né? Se a gente ficar falando aqui, polêmica. Adoramos polêmico, né? assuntos polêmicos. Polêmica. Tem uma frase do Ford, do Henry Ford, que é o fundador da É Ford, forte. né? Que ele fala assim: se você acha que pode e acha que não pode, você está certo. Essa frase ela é uma sabedoria de uma filosofia incrível, porque se você acha que você tem pouco dinheiro, você está certo, porque vai continuar reforçando essa mentalidade, nunca vai sobrar, nunca vai, né? É uma questão de mentalidade, mas logicamente, gente, existe contextos, né? Existe contextos, porque às vezes a gente tem que começar com 5 por mês para guardar, R$ 100 por mês. Só que
precisa acordar dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, você não pode comprar de repente um equipamento novo, você não pode ter que trocar a fachada do teu negócio, você não tem um recurso, né? E isso aqui até eu senti, né, de falar isso, né, sobre a gente entrou nesse tópico do dinheiro, né, por nesse viés, né? Mas é que o dinheiro move o mundo, né? Não adianta. Um dos meus mentores, o Marcelo Scalco, quando ele me falou isso que eu vou falar, foi um tapa na minha cara, assim, né? Você trata o dinheiro, o empresário, né, ou as pessoas tratam o dinheiro como se tratam, tá? Então, o que significa isso? Todos nós, como empresários, eu tenho certeza, você até falou assim, vou dar aula daqui a pouco, daí tenho o negócio lá com meu pai, né? Mil coisas. Tem mil coisas acontecendo, pô, você tá se esforçando pra caramba. Então, dos 30 dias do mês, você trabalha igual uma maluca e eu também trabalho igual uma maluca. Vamos falar assim, né? E daí, no final do mês, a gente não aguarda nem R$ 100, por exemplo. Tá? O que acontece aqui em nível inconsciente? Eu vou ter que trabalhar tudo de novo, porque não sobrou nem uma porcaria de R$ 100. E daí você fica nessa roda dos ratos, que daí o livro Pai Rico, Pai Pobre fala. Você fica nessa roda. Cara, e você fica literalmente todo mês naquele ciclo, porque você tem que ganhar de novo aquele dinheiro que você já ganhou. Olha que doido, né? Você já ganhou esse dinheiro. Só que você não guardou. Só que você não guardou. E daí você tá fazendo tudo de novo. Você fica naquele sofrimento, você fica naquela tristeza, fica cansado. Aí você quase entra em piripaque, né? Porque, porra, rotina de empresário é pancada, né? Aí vem aquele famoso dilema de todo mundo. Aí o dinheiro entrou na conta e já saiu. Às vezes, assim, né? Às vezes ele entrou e já tava prometido. Né? Exatamente. Até eu gravei um vídeo lá na loja. Feliz que vendi R$ 300. Eu tenho boleto de 299 pra pagar e vencer hoje. Então é complexo, porque isso que a gente tá falando exige uma caminhada muito dolorida, né? Porque nesses 14 anos eu literalmente já passei por situações horríveis, do tipo de bater o clack da energia e não ligar. Porque não tinha pagado, fazia 3, 4 meses que não tinha dinheiro para pagar. Né? Já passei semanas comendo pão e feijão, pão e arroz, né? Nessa época você estava casado já, não? Não, ainda não. Viu o que uma mulher faz na vida de um homem? Com certeza. Minha esposa, ela mudou minha vida, cara. Porque ela vem de outro contexto, né? Vem de outra realidade. E ela me apresentou uma visão de mundo diferente. Porque eu tava naquela pegada de escassez. Trabalho duro, né? Que nem os antigos falam, né? Para você fazer dinheiro, para você ganhar dinheiro, você tem que carpir o terreno, ficar o dia inteiro carpindo, porque isso sim é trabalho, né? Hoje não é necessariamente só isso que é trabalho. Hoje tem outras formas de você fazer dinheiro que não é sofrendo, né? Então é uma questão de mentalidade. Eu vou fazer programação, pô, é difícil aprender programação. Porra, mas o programador médio aí, ele ganha bons salários. Que às vezes é 3 vezes mais num contexto de cidade pequena, às vezes 3 vezes mais do que um salário que uma pessoa normal, digamos assim, na cidade ganha. 2 vezes. Agora que você falou, se for ver, hoje em dia tá muito mais fácil fazer dinheiro do que antigamente, né? Porque antigamente o pessoal, tipo, era braçal o negócio, né? Só que isso que você comentou é bem importante, né? É muito mais fácil, só que as pessoas estão emburrecendo. Tá? Porque elas ficam lá no Instagram, no Reels lá, igual um zumbi aqui, ó. Pra cima, assim, ó. Continuem, deem engajamento pra gente. Isso aqui é muito bom pra alguém. Mas com certeza pra você. Continue dando engajamento. Mas com certeza pra você não é bom. Tá? Porque, cara, isso aí tá dando dinheiro pra alguém, né? E isso tá acabando literalmente com a tua vida. Porque a tua vida, você tá deixando ela escorrer pelos dedos, que eu falo. Daí você fala que não tem tempo pra estudar. Exato. Você fala tempo que não tem pra ir pra academia. Tem tempo pra não sei o quê. Fica de desculpinha. Mas se for analisar o relatório do teu Instagram ali no teu celular, é 4 horas por dia. 4 horas por dia. Nossa, eu fui ver o meu relatório semanal do meu celular.
tinha esse relatório semanal, 5 horas e pouco. Na semana, né? Na semana. Aham. Isso que a gente posta, trabalha com internet, né? Sim. Eu também tenho um aviso no meu que ele deixa eu brincar no Instagram 1h30. Quando dá 1h30, ele fecha, Bloqueei ali. né? E às vezes é, acontece muito rápido isso. Daí você fica ali, pelo menos é uma coisa te lembrando, né? Senão às vezes você fica literalmente horas e horas. A gente produz conteúdo, também estou no Instagram com uma certa frequência, né? E isso é uma ferramenta. Só que mesmo assim a gente tem que se proteger dessas ferramentas, porque senão isso suga a tua alma, cara. É como se você falou do Harry Potter, né? Os dementadores. Chega assim, né, na tua cara, na tua alma, assim, ó. Tipo o TikTok, que você abre pra ver um vídeo e você fica lá, ó, Não, horas. É pior, né? Você vai ver a hora quando você vê se tá 10 minutos assistindo o TikTok que nada a ver, né? Nada a ver, exatamente. É vício, cara. É exatamente isso. É muito doido. Nossa, tinha uma época que eu entrava, pegava o celular, entrar no Instagram, entrar no TikTok, entrar no Facebook, qualquer coisa. Eu falei, mas que coisa, né? Falei, podia estar fazendo alguma coisa que preste, pelo menos, né? Daí comecei a tentar, porque assim, depois que você pega e vicia nisso, o teu hábito de leitura acaba. Você não tem interesse em fazer nada, né? Daí eu comecei a pensar, não, vou tentar pegar um livro pra tentar voltar a ler, né? Quando você para e volta a fazer uma coisa, é muito mais difícil. É muito difícil. Mas eu fui lá, ó. Agora eu já tô focada de volta, né? Tanto que hoje em dia eu nem falo que o celular não me faz falta. E esse é um grande problema, eu acho, de hoje em dia. Porque quem nasceu pra frente de 2010, eu acho, sei lá, nasceu com o celular na mão já. Então, a gente conhece a realidade sem celular. Então, acho que por isso que não faz tanta falta pra gente, né? Mas é muito doido, né? A gente tava. Minha esposa tava comentando numa situação que aconteceu esses dias, né? Que ela viu uma senhorinha viciada num celular que você conversava com ela, ela não te nem te olhava. Nem te respondia. A vida acontecendo em volta. Não é só a galera mais jovem, não. Eu acho que virou um vício, tipo, do século, talvez, né? Porque... não sei se você sabia, mas existe clínica, né, de reabilitação, né, de que viciados em celular. Então, já tem lá. Você chegou a ver o caso do que aconteceu agora no BBB? Não vi. Então, bem... Não, mas é que aconteceu um caso muito grave. Tipo, a menina era uma TikToker, viciada. Você tá falando da Vanessa? E ela surtou lá. Eu não sei se... todo mundo acredita que seja por falta do celular. Porque lá não tem interação com a tecnologia. Eu escutei que ela surtou, né? Viu algumas coisas lá. Mas é que ela não sabia o motivo. Ela cresceu no meio tecnológico, né? Sim. Então ela não tinha aquilo. Eu acho que, não sei. Então eu não sei se ela deu alguma... como é que é quando... Abstinência. Tipo, exatamente. Eu não sei se não foi isso, sabe? Todo mundo lá comentando, é por falta do celular. Tanto que quando ela foi pra reabilitação psiquiátrica, ela ficou sem celular durante, tipo, uns meses ainda, depois que ela saiu. Então pode ser isso? Pra muito ver... doido. Mas isso até tem uma pesquisa, tá? Que justifica isso, tá? Isso que eu vou falar é muito doido, pesquisem, tá? Mas sabia que 4 horas na cabeça de um adolescente, tá? Na cabeça de um adolescente, mas na mentalidade de todos nós, tá? 4 horas de um jogo que se chama Fortnite, não sei se você já ouviu falar aí, né? Vendo camisetas de loja Lima. Eu vou... Talvez você vai ter que cortar esse pedaço aqui, né? Vou dar um tiro no pé, né? Sabia que o efeito na mente de um adolescente jogando 4 horas de Fortnite é a mesma coisa de que fumar uma pedra de crack? Por questão de muita cor? Questão de estímulos visuais, tá? Por que a gente gosta do Reels, do TikTok? Porque aquilo ali fica te dando estímulos. Então, cara, dá um segundo, menos de um segundo você já... não é legal. Já troca. Isso fica ali. Isso. O que está acontecendo com o teu cérebro, tá? Não é nem você, é teu cérebro. Teu cérebro é viciado em dopamina. Dopamina é como se fosse fugiu o termo técnico aqui, né? Mas é como se fosse uma química que tem no nosso corpo do prazer. Então, algumas coisas disparam esse hormônio, né? A química, vamos falar de química aí, né? Para ficar claro, né? Nossa, também é tão fácil.
Tipo, adrenalina. O que que é? É. Fala aí. Esqueci também, mas é o que? Cortisol, né? Todas essas coisas assim, né? O nosso corpo produz. O pessoal chama aí de farmácia interna, né? Como se fossem as químicas que a gente ativa de forma natural, digamos assim, tá? Então, a TV, a série, o joguinho, o exercício físico, tem várias formas naturais e várias formas não naturais de você ativar esse hormônio. Hormônio, não é hormônio, tá? Mas enfim, vocês entendem, né? Ativar essa química, tá? E o joguinho, ele gera isso na nossa mente. E você fica literalmente viciado. Literalmente viciado. Até inclusive de crianças, assim, que não é recomendado dar televisão para criança, justamente por causa disso, né? Porque para criança é pior ainda, tá? Eu tenho hoje um filho de 2 anos e 4 meses, né? E a gente está esperando o nosso segundo filho, que se chama João Pedro, né? Obrigado. Que tá com, acho que tá uns 4 meses e meio aí na barriga, né? Então, a gente tem esse cuidado. A gente dá hoje pouco menos de 1 hora de TV para o nosso filho. Só que é nítido, quando passa um pouco mais no domingo, por exemplo, que é um dia que a gente fica mais na frente da Mas em TV, casa. fica mais em casa, né? Ele já é muito mais agitado para dormir na noite. Porque ele fica ali. Ontem eu assisti um filme, fazia meses que eu não assisti um filme. Assisti um filme muito bom ontem, Oppenheimer, daquele da bomba atômica lá. Esse aqui tá falando faz tempo que é. Ah, eu sonhei a noite inteira com esse filme, cara. Mas quando a gente assiste, eu acho que quando fica muito tempo sem assistir, assiste alguma coisa assim, a gente fica variando a noite inteira. Imagine na mente de uma criança que é uma esponja, cara. Cores. Por que os desenhos têm muita cor, música, né? Porque é muito estímulo. Aquilo ali é como se fosse o injetar adrenalina na veia da criança, assim. Isso faz um mal para a criança, que isso também, pesquisa aí, né? Vou ficar chovendo no molhado aqui. É muito terrível. Já tem países que proibiram o uso de celular para crianças antes dos 2 anos, tá? Porque isso gera um efeito catastrófico na mente de uma criança que depois você não consegue nem recuperar, porque literalmente você queima, é como se fosse queimar neurônios, queimar. Cara, é muito doido isso daí. A gente entrou num assunto aqui de vício em celular, mas é tudo isso daí, tudo Mas tá eu envolvido nisso. até falei num podcast com uma convidada nossa que ela é contra a tela pra criança, né? Que teve um episódio do Pokémon que foi banido. Justamente porque disse que deu ataque epilético em crianças. Por causa do jogo de luzes, imagine. Não, mas é doideira isso daí. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Tem que Nossa, tomar cuidado. olha onde a gente chegou. A gente tava lá no empresário, né, e tal. Ai, mas é que tudo encaixa, né? Porque E sabe que tem como linkar? Porque tem uma coisa que eu falo, tá? O empresário, como ele tem muito problema no dia a dia, tá? Tem os empresários que resolvem os problemas e tem os empresários que adiam, tá? Normalmente o empresário que adia, ele tem um costume. Qual que é o costume? Chegou o problema, estourou a bomba, ele usa alguma coisa, porque ele acostumou para se distrair desse problema. Então ai, vou tomar uma cerveja. tomar uma cerveja, vou olhar o celular, vou jogar para dar uma acalmada, né? Isso é o quê? Isso tem a ver com o que a gente está falando. Uhum. Isso é eu tirar a minha mente do presente, do hoje, do aqui e agora e ir para outro lugar. Tirar você daquele problema. Então a pessoa daí fica acumulando problema, mas daí você vai ver literalmente as horas do celular, às vezes, Aham. pô, de novo, final do dia eu não fiz nada. Mas ficou o dia inteiro no Instagram, né? Daí você quer que cliente entre na tua loja e te dê dinheiro de graça, né? Complexo isso aqui. Polêmico. Polêmico. Agora eu quero falar uma coisa polêmica, porque ele não queria que eu falasse, mas eu vou falar. Eu vou falar. Eu? Uhum. Você teve uma dupla sertaneja! Ele nem sabia que eu ia perguntar isso. Agora você conte como que. Antes da gente entrar nos assuntos de novo polêmicos, vamos dar uma distraída, né? Mas a dupla sertaneja foi um episódio aí de uns 2 anos da minha vida. Foi durante a pandemia ali, né?
que foi logo, isso foi muito bom, até dá para linkar com empresário, com empreendedor, assim, né? Minha jornada empreendedora. Foi logo ali quando eu tava quebrado, tava saindo da quebradeira. Eu tinha quebrado meu negócio, tinha 8 colaboradores ali, fiquei com uma dívida na época, bem grande, assim, para uma criança, né? Tava com 20, 22 anos. 22 para 23, tá? E daí quebrei, né? E como eu sou músico desde sempre, né? A música ali foi uma rota de escape pra mim, assim, sabe? Daí eu meio que entrei de cara nesse projeto, assim, junto com um amigo meu, que hoje é sócio, inclusive a gente tem uma solução juntos. O Sam, um abraço pra você, né? E daí a gente ficou ali na jornada, fez música, né? Tudo, né? Foi um momento bem legal, tá? A gente Tem ficou no 2 anos. No YouTube! YouTube tem umas coisas. Vitor e Bonatti, né? Eu era o Bonatti. Eu era o Bonatti. Mas é um sobrenome? O que que é? A gente inventou. Assim, tipo, do nada surgiu Bonatti. Eu não sei como surgiu o Veio do Bonatti. Benuto. É, tem Benuto, né? Guilherme Benuto. Guilherme. Ah, O Vitor era porque o meu parceiro de dupla sempre quis ser chamado de Vitor. Era uma pira dele. Era uma pira dele. Né? E daí o Bonato, cara, Bonatti. Nem sei, assim, pra ser sincero, nem sei como que surgiu. A gente simplesmente surgiu, assim. Eu não lembro se fui eu, se foi ele que teve a ideia. Realmente não lembro. Fazem mais de 4 anos isso daí, né? Daí a gente teve ali, toquei em barzinho em Curitiba, São José. A gente fazia alguns shows, assim. Era bem legal, bem legal. Foi um momento bom, assim. teve música autoral. Tem música autoral, bodas de cerveja. Então foi essa que eu conheci, né? E até que é bom, né? É boa? É bom, cara, é bom. Pesquisem lá, é boa. Eu gostei, gostei. E olha que eu não gosto de sertanejo. Não gosta mesmo ou tá brincando? Não, não gosto. Você vê. Então, Não, não é que eu não goste de sertanejo, assim, sim, sabe? sim. Mas tem sertanejo. Hoje em dia eu tô bem mais flexível, porque esse aqui só escuta sertanejo, né? Só do sertão. É. Só que eu sou do rock. Do rock, Então, tem mais a ver, então, conversa tipo, mais com... E daí o que que é? Hoje eu até escuto, assim, sabe? Mas não é uma coisa que eu vou pôr no fone, assim. Sim. Escutei aquela música muito tocada, Batom de Cereja, escutei. Qual música que eu gosto também? Algumas da Marília Mendonça, gosto. Legal. Então, mas não é uma coisa habitual, assim. Sim, sim. E se for uma roda pra cantar, com certeza eu vou cantar, porque eu Tem sou. uns modão daí, né? Modão não tem como. Tocava bastante modão. O meu parceiro, ele tem uma voz muito forte, assim. Ele Mas a tua foi legal a música. Ele canta, Gostei. ele canta muito bem Bruno e Marrone, assim, sabe? Ah, então. Então ele tem uma voz forte, assim, então era bem legal. A gente cantava uns Bruno e Marrone e a galera pirava. Assim. Não, se eu falar que eu não gosto de modão, daí eu vou ser cancelada, né? Hoje, Não. principalmente num contexto de cidade menor, né? Não, pior, é assim, Bota Azul, essas mais tradicional, clássica, não tem como, né? Sim, Essas sim. são- Mas passei. Foi um momento interessante, assim. Foi um momento interessante. Esse momento, como eu não tinha dinheiro, porque eu tava literalmente ferrado, pagando pra trás, assim, dívidas e tal. Nossa, eu fiz muita permuta, assim. Então, meu violão foi permuta. Eu ia falar uma coisa bem polêmica, que é, se você quer seguir a carreira artística, você não é não, né? Depende. É que a parte da artística, né? Como eu sou professora de dança, eu posso falar, né? Sim, sim. A arte, né? Aham. Viver da arte. Você não vive assim, é tipo muito. É igual futebol, eu acho. difícil. Um exemplo do futebol, né? Que o futebol, tipo, é 1 em 1 milhão pra conseguir seguir com o futebol profissional e tal. Você falou sobre futebol, mas é tipo assim, 90 e poucos por cento das pessoas que jogam futebol no Brasil ganham menos de um salário mínimo. Assim. Então, exatamente, que eu digo assim, um salário de um clube, tipo, grande, Flamengo, entendeu? É flamenguista? Claro, sempre. Que time se torce? Sabe que eu não acompanho futebol. Não torce nem pra nenhum time. Time, assim. Precisamos achar um time pra você. Flamengo. Como que é? Me angariar aqui como seguidora. Não, viu? Eu falei antes. É porque tem um corintiano aqui, né? Da gente. Corintiano, né? Então tem aqui a rixa em casa. Então. Tem. Não, o Grêmio. Ele tem cara de ser Grêmio. Meu pai, ele é Inter. Meu pai, ele é Inter. Assim. Então, nada a ver com o que eu falei. Cara, nunca, assim, falando de esportes, assim, eu brinquei um pouco de ping-pong, assim. Ping-pong eu joguei bem, assim, tênis de mesa, né? Cheguei até a ir pra campeonato, assim.
Mas foi o mais perto do esporte que eu cheguei, assim. Daí hoje faz um ano e pouco que eu tô correndo. Então, todo dia eu corro pelo menos uns 3 a 4 quilômetros, assim, que eu corro por dia, assim, E já tá pensando em correr em campeonato? profissionalmente. Ano passado eu corri. Correu? Disputei uma corrida ali em Palmeira. Que legal! Foi a primeira, assim. Foi bem legal. Era de 5 quilômetros e pouco, assim. E foi uma no meio do mato, assim. Então, tipo, Uhum. tinha uma rota, assim, de 6 quilômetros. Na época, eu fiz em 1 hora o trajeto, porque ele tinha desnível de 200 metros. Então, tipo, imagine. Tinha que subir e tal, de descia. Nossa! Os últimos 2 quilômetros, assim, era literalmente um paredão para subir, assim, né? Mas até que fui bem, assim, por ser minha primeira prova, eu cheguei em oitavo ou nono da minha categoria, da minha Oh, idade, foi né? super bem! Fui bem Uhum. até assim pra ser a primeira e tudo. Ah, foi. Agora que eu voltei, faz 30 dias que eu voltei a correr, né? Que eu voltei a me exercitar. Eu fiquei o primeiro trimestre parado, assim, né? Tinha me proposto a não focar na empresa e agora eu voltei nesse segundo trimestre. E daí, hoje, por exemplo, hoje eu corri 4 quilômetros. Eu corri antes de vir pra cá, Ah, por 4 que você não vai quilômetros. correndo? Né? Super Pertinho, né? pertinho, né? Pegava ali a estrada interior. Fala. Tem uma pergunta para você. Você que trabalha com outros empresários, o que você acha da legislação trabalhista do Brasil? Polêmico, né? Mas é que nós Catá. estávamos. Eu ia perguntar do vilão, mas depois eu pergunto. Vai. Tá. Cara, isso daí é uma situação Polêmica. polêmica, né? Vou falar a minha opinião, assim, né? A minha opinião é o seguinte: o empresário tende a reclamar da legislação, tá? Ah, pô, fica lá dos horários a tal horário, né? Tem as dificuldades, né? Eu gosto de olhar da seguinte forma: as regras estão ditas, assim como o imposto também, que é outro assunto polêmico, né? Ah, não pagar imposto como que é que o pessoal fala? É legítima defesa, né? Cara, você escolheu ser empresário, então você vai ter que pagar para ser empresário, tá? Você vai ter que pagar um imposto, tem que pagar imposto. Faz parte do jogo, né? Se quer ter colaborador, você tem que pagar os colaboradores, né? E tem as regras. Agora, o que está dentro do meu controle? Tá? Dentro do meu controle é fazer dentro do que as regras permitem fazer o cara produzir mais e ainda assim se sentir bem trabalhando dentro da empresa. Aqui que entra a dificuldade. Porque é fácil jogar no colo. Ah, essas pessoas de hoje em dia não querem trabalhar, né? Tem todo esse discurso aí, né? Principalmente das galera mais jovem, né? Hoje não encontra gente que quer trabalhar, né? Cara, como que não? Como que não? Porque isso é uma mentira. Porque senão não teria empresas aí com um monte de gente querendo trabalhar nelas. Então, com certeza, as grandes empresas aqui da cidade têm um monte de currículo em cima da mesa do RH lá, querendo trabalhar naquela empresa. Só que às vezes o teu negócio pequeno não é sexy, né, para trabalhar, porque você trata teus funcionários igual um bicho, né? Fica exigindo que o cara faça muito mais do que o combinado, que se propôs a pagar para ele tanto, às vezes nem paga um dia, né? Daí eu volto um passo anterior. O passo anterior é o seguinte: será que o teu negócio tá bom o suficiente para te pagar e pagar os teus colaboradores? Porque daí às vezes é uma incompetência do empresário. Só que o brasileiro tem esse costume de jogar tudo né, do outro, né? Vai pra festa, né, com a fiofó do outro, né? Então, porra, autorresponsabilidade, né? Então o meu posicionamento é um pouco curto e grosso nesse sentido, sabe? Se o cara é CLT, ele escolheu ser CLT, então ele vai trabalhar para você das 8 às 18, ponto. E às vezes não vai trabalhar no sábado e vai depender, no domingo, vai depender do acordo que você fizer. Agora você vai ficar putinho que o cara não chega antes, vai ficar putinho que o cara não fez, 6 horas e tá indo embora, né? Cara, você fez ele produzir, você entregou um ambiente. Às vezes o cara não compra nem um computador decente pro cara trabalhar, né? O colaborador fica lá 1 hora para carregando lá para ver a planilha. Cara, vamos lá, né? Vamos lá, né? E quem que é a culpa desse negócio aí, né?
Ó, a minha opinião sobre isso é essa, sabe? Se quer que o cara produza, você tem que dar equipamentos, tem que dar contexto, tem que dar salários, tem que pagar, cara, você tem que pagar o preço, né? Você tem que ser um bom líder, você tem que saber gestão, você tem que saber sobre marketing e apaixonar as pessoas a estarem naquele ambiente que você construiu. Pois é, já tô querendo trabalhar na empresa dele, veja. Será? Manda o currículo. Manda currículos. Todos os currículos estão em cima da mesa lá, pensando. Agora ele falou exatamente o que está acontecendo na empresa dele. Tá cheio de currículo em cima da minha mesa. Graças a Deus a gente tá, mesmo que é uma empresa pequena, a gente sempre tem gente querendo trabalhar lá. É uma empresa pequena, né? A gente tem a intenção de chegar a 8 até o final do ano, mas a gente vai chegar nos próximos 2 meses já. A 8 colaboradores, 2, 3 meses a gente chega a 8 colaboradores. Então a gente tá crescendo, tá? Só que assim, é difícil, cara. Sabendo fazer é difícil. Imagine você que às vezes a gente que nunca leu um livro, né, sobre como empreender, ele fica, de novo, putinho, né? Fica putinho que as coisas não dão certo. Né? Já que a gente tá falando de empresa, né? Vamos falar de violão, né? Não, já que a gente tá falando de empresa aqui, quero agradecer nossos patrocinadores. Loja Limas, Supermercado Estraparo, Decoradre, Cindy's Reb e Sonho Encantado Decorações. Obrigada a todos que acreditam nesse projeto e para você que tá assistindo até aqui já, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Ajuda a gente muito, por favor. Manda o like. Manda um like, deixa o like, por Compartilha em favor. todos os grupos do WhatsApp da família. Nossa, eu ia ser cancelado, não vou falar isso. Não vou Seja o cara chato dos vídeos. Exatamente. Eu ia falar com outro contexto, mas era isso que eu queria falar. É que eu ser cancelada pela minha família daí. Antes da gente voltar ao assunto. O assunto polêmico. Pá, obrigado. Vai falar sobre seu violão, como assim? Permuta! Você ganhou Pois é, vamos lá, né? Quando eu quebrei o meu negócio, eu tinha alguns equipamentos, então tinha que. Cara, isso eu me arrependo, tá? Mas vamos lá, né? Não, pera, vamos voltar lá no que negócio, como você quebrou. Eu tinha uma agência de marketing digital, tá? Então, aquele negócio que eu comecei vendo no site, lá ele evoluiu, né? E eu cheguei a ter 8 colaboradores diretos e mais uns 4 indiretos, onde eu fazia site, fazia funil para as redes sociais, postagem para as redes sociais e marketing digital, né? Como um todo, né? E daí, nesse período, as coisas começaram a dar errado. Nossa, eu vendi uma guitarra, irmão, para comer. Nossa, isso me arrependo pra cacete. Eu lembro que eu vendi uma guitarra por R$ 1.500. Meu pai tinha me dado de presente, ela tinha um apego emocional forte, mas eu tive que vender porque senão eu ia passar fome, cara. Foi doido isso, bicho. E daí eu tinha os equipamentos de gravação lá, tá? Os equipamentos de gravação e como eu tava começando a dupla, né, quem quer dá um jeito, né? Quem quer dá um jeito. Então tinha os equipamentos que eu achei que não ia usar, por isso que eu me arrependi, assim. Eu tinha uma câmera legal, tinha uma T3i ou T5i da Canon, era uma câmera legal. Eu tinha iluminação, tinha lente, deveria ter ali uns R$ 4.000 de equipamento que eu meio que queimei por um violão, assim, sabe? Uma placa de som também. Então eu troquei isso daí por um violão, né? Nossa! É um violão bom, tá? É um violão bom. Ele se pensou, não, mas é um violão bom, mas eu troquei tudo que eu tinha. Mas é um violão bom. Eu fiz uma pergunta, cara, isso aqui tá me atrapalhando, entre aspas, na verdade eu tava emocionalmente abalado, assim, né? Eu não sabia disso na época, né? Mas antes eu tava bem inflamado. Porque quebrar, né, é uma questão mais emocional do que de dinheiro, assim. Uhum. Você se sente orgulho também, né? Nossa, você fica literalmente no chão, eu diria até para negativo, né? Nem para baixo do chão, assim, porque é uma questão muito emocional. Você se dá de cara com a tua incompetência, né? Então, aquilo ali te traz, né, para a realidade, né? Que nem quando você tá andando na rua, olhando, pensando longe, e bate na placa, né? Quebrar é meio que isso, assim, você acha que tá indo bem, quando você vê assim, pô, bateu na placa, assim, te traz pra realidade, te chacoalha, né? Então daí você meio que fica zonzo por mês, eu fiquei por meses, assim. Foi uma das épocas mais tristes, assim. Mas enfim, né? A música foi uma das coisas que me foi
como se fosse uma rota de escape, assim, né? Rota de escape. Te trouxe de volta. Foi me trazendo. Mas assim, eu demorei um tempinho, hein? Eu demorei uns 2 anos, assim, pra me restabelecer, assim, emocionalmente, sabe? 2 anos. Mas é que eu acho que, tipo, o que eu falei, assim, orgulho, é que o que eu quis dizer é o teu negócio. Tipo, você sabe o que É o você teu bebezinho, né? precisou pra chegar ali. bebezinho. E pra você meio que desistir ali, né? É complexo, é complexo. Então hoje eu já tenho uma certa facilidade em desistir mais fácil das coisas. Assim, não no sentido de ser, ficou difícil, eu vou desistir. No sentido que as coisas dão sinais, elas vão dando sinais, né? E daí, se você não percebe os sinais porque você está caminhando na rua e do lado, você de novo vai querer bater na placa, Uhum. né? E o meu papel hoje como mentor de negócios é muito isso, assim, sabe? Até foi eu tava falando para vocês, foi a primeira vez que eu vim para cá com a estrada nova e tal. Eu já tinha passado nessa estrada de Irati ali um tempo atrás, quando era a estrada de chão. Mas a gente tá falando de uns 12 anos atrás, assim, né? Então com certeza não lembro, né? Então eu tava vindo e uma ficha que caiu, assim, né? Eu sabia o que tinha que fazer porque tinha as placas. Então tinha que frear, tinha que acelerar, tinha, né, parte contínua e tal. O meu papel como mentor é não necessariamente saber o caminho, certo? Uhum. Porque você como empresário, né, tem o teu caminho, tem o teu ponto B, para onde você quer ir. Então é o teu caminho, né? O meu papel como mentor é te ensinar a ler as placas. Eu te ensino como você tem que contratar, eu te ensino como você tem que fazer o teu marketing, eu ensino como você tem que lidar com as pessoas, eu te ensino como você tem que literalmente ter uma mentalidade sobre o dinheiro diferente. Então isso são princípios, são as placas na estrada. Só que o sonho é teu, se vire, o carro é teu, vai, né? O mentor vai te dizer assim, cara, se você acontecer essa situação assim, você freia. Se aconteceu essa situação, você acelera, né? Se tiver essa placa, você fique atento, né? Então, o papel de mentoria, né, que a gente tem hoje mais de 40 empresários aos nossos cuidados, assim, ele tem a ver com isso, né? Com essa questão de direção da estrada, né? E é isso que lá me faltou, né? Quando eu quebrei, né? Lá me faltou isso daí. Né? Mas veja que reviravolta na tua vida. Tipo, você quebrou e hoje em dia você dá mentoria para empresários. E como o mundo dá voltas, né? Foi muito dolorido, assim. Uma das decisões que eu tomei, assim, quando eu quebrei foi essa. Assim, cara, eu estudei muito, assim, porque o empresário, ele não... Ele escolhe o caminho de empreender, a gente sempre fala isso, mas esquece que ele tem que aprender também. Porque vamos longe. O cara vai lá para fazer uma faculdade de advogado, estuda durante vários anos para daí começar a se tornar um advogado, né? Porque não sai da faculdade sabendo ser advogado, né? E a gente sai da faculdade não sabendo nada. Exatamente, né? A gente tem aquela base, a gente tem a base, sim. Mas eu acho que é na prática. É muito teoria, né? E daí a gente, de novo, eu chovendo nesse molhado, né? A gente quer ser empresário e não lê a porcaria de um livro, não tem um mentor, não tem um consultor, e a gente é arrogante, daí sim, a gente achar que a gente sabe o que tem que fazer. Tá? Porque você saber o trabalho técnico é diferente de você tocar um negócio. É exatamente isso da faculdade. Na faculdade você aprende teoria, pode se aprender a prática também, mas a partir do momento que você se forma nessa faculdade, boa sorte, porque a realidade é totalmente diferente na faculdade. Eu falo, né, que na faculdade você é até meio comunista, né? Esse é polêmico. Polêmica! Daí você vai na vida real, né? Você percebe que a vida não é assim, né? É comunista, né? Tem tantas outras coisas assim. Foi até um termo meu forte esse aqui, né? Não tenho nada contra, né? Esse é polêmico nos dias atuais, né? Mas não faz parte da realidade. Tem coisa que você vê na faculdade, cara, que ou ficou para trás há muito tempo, né? Não tem nada a ver com o futuro, ou tá muito para frente, né? Uhum. Então a faculdade, ela te dá base, ela é feita para ampliar a tua mente. Exatamente. É feita exatamente para isso, para você saber que tem um caminho, que tem que direção você vai tomar, né? Porque cada curso tem uma direção que você vai seguindo, né? Psicologia, direito,
Então ali você vai pegar um rumo. Lá na faculdade você vai acreditar em historinhas que as pessoas, os professores falam, que, né, um monte de coisa que acontece, daí você cai lá na segunda-feira lá na empresa, não faz sentido nenhum aquilo lá que ele fala, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu gosto de faculdade, tá? Gosto de faculdade, tem que estudar não pelo conteúdo em si, mas por você conhecer pessoas novas, por você ampliar o network e principalmente por você se debruçar sobre um livro. Né? Tem um dos. Eu gosto do Clóvis de Barros Filho, não sei se já ouviram falar desse cara, né? Ele fala assim: o cara escreveu o Aristóteles, né? Isso aqui do zero, do nada. E você não consegue ler e interpretar, né? Olha que doido, né? Ele até fala, tem um corte, né, no YouTube aí, né? Que virou até meme, né? Ele puta, assim, né? Porra, cara, o cara fez literalmente isso do nada e você só precisa ler e não entende, né? E é muito isso, né? É muito isso. A gente se debruçar sobre o texto, ficar estudando e, pô, não estou entendendo, você vai de novo, não estou entendendo, você vai de novo, até você entender. Esse exercício é válido. Mas dizer que o conteúdo por si só vai te trazer para uma realidade, eu não concordo muito assim. E tem uma coisa da faculdade. Eu sou formada em educação física, né? Então, o que aconteceu? Eu aprendi muito, assim, anatomia, biomecânica, aprendi entre aspas. Porque eu aprendi pra hora. Você acha que se eu for, porque ainda que eu não trabalho nessas áreas, né? Se eu for, eu vou ter que estudar tudo de volta, porque, tipo, decorei, entende? Decorei pro momento. Sim. Então, é polêmico isso. A nossa metodologia, ela acaba trazendo o empresário para uma linha de raciocínio prático, assim, porque eu estudei bastante, assim, os livros, por mais que eu não sou formado em administração e tudo, assim, né? Eu aprendi com a vida, né? E aprendi por livros, né? Por mentores, né? Por consultores, assim, que me auxiliaram. E daí eu peguei meio que isso, mastiguei, tirei as coisas, tipo, os jargões, né? As coisas que não faz sentido pro pequeno empresário, né? Dei uma limpada assim, né? E coloquei no nosso método, né? Que é o método empresário governante, que ele é simplificado para literalmente você praticar na segunda-feira, né? Tem um treinamento que já convidei para vocês participarem, né? Que é a nossa imersão empresário governante. Vai acontecer no dia 17, 18, 19. Esse podcast acho que vai no dia 15 online, né? Vamos tentar, dá pra tentar postar agora no. Não sei, eu tô perdido nos dias. Que dia que é hoje? Hoje é dia 3? Dia 3, né? Então, 3, 4. Daí vai acontecer no final de semana, 17, 18, 19, a 9ª edição, né? E essa imersão, ela é uma imersão literalmente para dentro do teu negócio, assim, para a gente apresentar esses princípios de gestão, princípios de cultura organizacional, né? Como construir um ambiente saudável para as pessoas quererem estar lá, né? E marketing e vendas, né? A gente dá esse banho aí de 22 horas de conteúdo no final de semana, onde o empresário pode se dedicar e a gente apresenta o nosso método lá, né? Que é o método empresário governante. E daí, se a pessoa. Vou tentar postar agora nessa quarta, no caso, que não sei que dia que é quarta. Dia 4, 5, 6, 7, 8. Dia 8. Vamos tentar postar no dia 8, que dá tempo do pessoal comprar aí. E se o pessoal quiser comprar, onde que compra? Você pode passar o contato do Rian, né? Pode encaminhar o contato da pessoa pro Rian, que o Rian entra em contato e troca uma ideia, né? Explica um pouco mais sobre a imersão, né? E vai ser um prazer recebê-los lá, né? Mas sabe o que é o problema? Agora que a gente tava falando sobre decorar e tal, eu acho que não é idade, é maturidade. Eu acho que, tipo, eu entrei na faculdade muito nova. Então, o pensamento que eu tinha na faculdade não é o mesmo que eu tenho hoje em dia. Não é, tipo, hoje se eu for estudar, eu estudo, né? Nossa, na época, eu sempre fui bem na faculdade. Só que eu decorava muita coisa. Então, o que acontece? Eu acho que se fosse hoje, seria outro pensamento. Sim. Então, por isso que às vezes as pessoas acabam quebrando, igual você falou. Não quer dizer, a idade não tem nada a ver com maturidade. A idade é só um número, né? Só da maturidade, né? É bem nessa linha mesmo, assim, né? A idade não tem nada a ver com maturidade, né? Nossa, eu vi esses dias um podcast. Não sei de quem que é. É de um piazinho. Acho que o Piá tinha 10 anos. Não sei. Não sei se tinha isso, gente. O Piá é investidor já. E eu fico tipo. Tem a galera aí, meu.
Meio como que é? Prematuro. Aham, não, e o Kia falando como se fosse um adulto, assim, sabe? Sobre investimento, sobre não sei o que, eu fiquei tipo, que? Como assim? Tipo, É verdade. É, tem muita cara que deixa a gente no chinelo, né? aham. Muita gente boa, assim, né? E é bom que a pessoa tá começando cedo, né? Sim, A sim. pensar, assim, nessas coisas. E como que surgiu a ideia de você começar a dar mentoria? Bom, a ideia ela surgiu a partir de um clique, assim, né? É, a mentoria, o trabalho de mentoria, ela existe há pouco mais aí de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, né? Ela aconteceu basicamente o seguinte: 1 ano e 2 meses atrás, o meu filho estava fazendo 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses mais ou menos ele estava, assim, né? E era um negócio pequeno, tinha, na época eu estava com eu e mais 2 colaboradores, então a gente era com a minha esposa em 4 na época, né? Ah, tua esposa trabalha com você, então. Ela não, hoje não ativamente, assim, ela é minha, ela permite que eu trabalhe, né? Porque ela fica mais hoje focada na nossa casa, cuidando Uhum. do nosso pequeno, né? Que dá bastante trabalho, na verdade é É, e muito agora mais grávida de difícil. novo, né? É muito mais difícil do que ter o tocão. Eu falo que criar uma criança é 35 vezes mais difícil do que ter um negócio. Cara, ter um negócio é muito fácil, né? Perto, e é difícil, né? Mas é perto Uhum. de ser mãe, né? Então hoje ela fica focada nisso, e daí isso permite que eu fique focado no nosso negócio para fazer a coisa girar, né? E hoje, ativamente, ela não atua. Indiretamente, sim, né? Ela é sócia da empresa, né? E nesse contexto, eu lembro que eu me deu um clique, assim, né? Oh, é um negócio pequeno, faturando relativamente pouco, assim, mas eu consegui ir em todas as consultas do José, eu conseguia estar presente, eu conseguia proporcionar ali uma qualidade de vida interessante para a família, né? E isso virou uma chave, porque eu vi empresários com um monte de colaborador, um monte de gente perdendo vida, né? E às vezes não Tempo de conseguia, qualidade, né? Perdendo não, tempo de qualidade, né? não conseguia, às vezes ficava dias sem ver o filho estando na mesma casa, porque ele saía antes do filho acordar e chegava depois que ele dormia, então às vezes ficava a semana inteira quase sem ver o filho que dormia na Na mesma mesma casa, casa. né? Então eles falaram, opa, cara, eu consigo ajudar os empresários a resolver esse problema, né? Daí eu comecei essa jornada, né? Essa jornada de que existe um mundo, né, melhor para o pequeno empresário, porque existe essa conversa, ela é muito mais difundida para grandes empresas e tal, né? Só que até uma coisa que é uma causa nossa, né? Por conta do pequeno empresário, o que é o pequeno empresário? Tá? O pequeno empresário que a gente conversa é o cara que fatura 30 mil por mês, 80 mil, assim. É um pequeno empresário, mas não é tão pequeno empresário, né? Que é a maioria da gente, né? A maioria da gente fatura isso daí, né? Por ele faturar relativamente pouco, os grandes consultores, ou até os consultores médios, assim, eles não querem conversar com esse cara. Porque Hum, ele paga pouco, ele não tem, na verdade, nem dinheiro para pagar. Né? uhum. Daí, pô, eu vou ler de consultoria para ficar lá ensinando o cara coisas básicas, às vezes, sim. Ah, coisas básicas de, pô, tem que separar o dinheiro, cara. Você tem que separar o dinheiro, né? Isso é básico. E isso exige, porque o cara entende, cara, ó, beleza, eu tenho que separar o dinheiro. Só que é difícil fazer isso na prática, né? E a gente fala que, cara, a gente se propõe a gastar uma energia e focar nessa galera que está totalmente desatendida, assim, sabe? Porque a gente criou daí um negócio que é baseado em tecnologia, porque a gente vem aí da. A gente desenvolveu, por exemplo, o aplicativo do empresário governante, que ele tem ali a possibilidade de ter os nossos acesso aos nossos treinamentos por um preço acessível. Porque como ele está muito perto do começo, às vezes não consegue pagar lá. Por exemplo, eu paguei é, os últimos 3, 4 meses eu investi mais de 25 mil em conhecimento. Então, o momento que eu estou é um momento diferente. Que pode ser que eu consigo colocar isso em conteúdo para aprender mais. Né? Mas a maioria do empresário às vezes não consegue separar 100, 200, 300 por mês, por exemplo. Né? Então a gente criou hoje uma plataforma que ela custa aí para um acesso 99 por mês, por exemplo, 99,40 por mês, né, no cartão de crédito em 12 vezes, que ele tem acesso a conteúdo ricos, né,
ricos para resolver, para ele começar a se mexer. Daí se ele quiser uma consultoria, quiser uma mentoria, daí é o próximo passo, mas ele começa a se mexer, porque eu não tive isso, né? Quando eu tava quebrado lá, ninguém levantou a mão assim, né? Vem aí, Felipe, tipo aquela luz, né? Né? Venha, Felipe, né? Deixa eu te ajudar. Ninguém me ajudou, né? Então a gente meio que. Eu tenho isso como causa, assim, sabe? De cara, isso aqui é difícil, porque esse cara acha que não precisa aprender, né? Ele acha que ele sabe de tudo, né? Eu falo que lidar com esse tipo, com o empresário menorzinho, é mais difícil do que lidar com o grande empresário. Na minha empresa de tecnologia, por exemplo, eu tenho dois clientes grandes. Um cliente que fatura acima de 300 milhões por ano e um outro que fatura acima de 1 bilhão por ano. São clientes grandes, né? Esses caras são mais humildes, mais fácil de conversar do que o cara que fatura 20 mil por mês. Porque esse cara que fatura 20 mil por mês, ele é arrogante, ele acha que sabe de tudo, e ele acha que é caro pagar R$ 99 por mês para comprar um curso, né? Então, fica aí, né? Você não é meu cliente, né? Mas eu ainda assim sou apaixonado por esse cara, né? Porque ninguém tá olhando para ele, então a gente disponibiliza hoje uma plataforma para tentar auxiliar esse cara, né? Para ele chegar a uma luz, né? Então, é meio que nessa linha. Por isso que a gente faz o que faz hoje, sabe? A tua empresa de tecnologia, você falou do aplicativo. Uhum. Nossa, eu vou fazer uma pergunta bem besta agora. Vocês fazem. O que era pra perguntar? Software. Software. Eu não sei faz falar. A gente faz hoje. Eu pedindo ajuda dos universitários. E como é que foi pra desenvolver o primeiro software? Foi um ato empreendedor. Eu falo assim que foi um ato empreendedor porque eu não necessariamente sabia todos os caminhos para fazer o primeiro software. Software? Nossa, é mais fácil do que eu tô falando. Software. Aham. Só que eu vendi. Escreve assim, né? Só que eu vendi ele e daí eu tive que dar um jeito de entregar depois, né? Então... Mas primeiro, o que é isso que eu tô perguntando? É um programa, né? Software. Eu sou um garoto de programa, né? Tá. A primeira piada que ele fez quando eu conheci ele. O que você faz? Esse garoto de programas. Como assim? Acho que todo mundo que trabalha nessa área deve fazer a mesma piada, né? Piada clichê. Mas nada mais do que construir um software, você programar uma rotina que um ser humano faz, só que daí de forma automática, digamos assim, com um botão, em vez de ser um ser humano que vai lá e clica em várias outras coisas, tem um algoritmo ali, um código que vai executar aquela função, basicamente. Não é bem assim, mas é mais ou menos por aí, né? Tá, é um programa. Então, é um programa, são várias coisinhas, várias funções, várias questões que você enfileira uma embaixo da outra e no sistema sai no final sai um grande programa ali que a minha esposa sempre fala, né? Porra, o Felipe fica tão feliz quando ele vem mostrar um botão, que clica e sai purpurina, né? Ele ficou 4 dias fazendo aquele botão. Cara, é isso daí mesmo, né? É verdade. Às vezes ele faz as coisas e fica legal, e daí tipo... Ele, é só um quadradinho que veio daqui pra cá, né? E daí o cara ficou 4 dias fazendo. Tá assim, ó. 30 mil números lá que eu não entendo nada. E ele lá. Deu o quê? É meio que nessa linha mesmo. Eu falei, esses números formaram isso? É por aí mesmo, por aí. Tem aquele filme lá no Facebook, né? E o cara tava, tipo, no bar, assim, não tava no bar com um amigo dele lá. Daí ele escutou o cara conversando com outro amigo dele, será que aquela menina tá solteira, não sei o quê? E o cara, tipo, teve um clique, né? Eu vou colocar isso no Facebook. Daquela negócio do status do relacionamento, né? Ele pegou e foi lá e criou essa parte e por isso que viralizou. Virou sucesso. Porque eu entendo assim, isso aqui até é uma visão filosófica sobre programação minha, tá? Eu entendo que o programador, por mais que o pessoal coloca dentro da caixinha de serem mais de exatas, né? Exatas, eu coloco o programador dentro da caixinha de humanas. Porque o programador nada mais é do que tem que entender de pessoas. Olha que doido, essa é uma questão filosófica minha. Quanto mais ele entende de pessoas, mais ele consegue construir um software que resolva o problema das pessoas. Então, entende?
Porque a gente sempre brinca lá, né? A gente não constrói software feio lá. Porque software feio é feito pelo programador. Aquele software com o cara de Windows 98, né? Que tem 35 cliques para você chegar numa função. Esse software foi feito por um programador, com a visão do programador e provavelmente para o outro programador. Só que não é assim. Quem vai usar é um ser humano. O ser humano precisa ter um clique que faça as 30 etapas. Quem vai usar é uma mixéria da vida, que tem que ser facilitado. E essas 30 funções com um clique exige tempo. E é o caminho mais longo, né? Por isso que as empresas de software hoje têm aquele sistema feio pra caramba, assim, né? Que parece literalmente cara de Windows 91. Não tô falando que é feio aqui, não. Mas é aquele... Bem na hora da loja. Cara de Windows 98, mesmo. Não sei se você lembra, assim, que era cinza, né? Umas caixas com uns botão feio, né? Porque é mais fácil pro programador, mas daí pro usuário é uma porcaria. Nossa, você desbloqueou uma memória que eu nem lembrava. Agora que você falou cinza, eu lembrei daquele negócio cinza mesmo. Então a gente lá faz software lindos, assim, só que é difícil. É difícil, porque é literalmente isso. Um botão que se clica e sai purpurinas, a gente ficou 3 meses fazendo. Às vezes. Mas assim, se eu chegar lá na tua empresa e pedir sei lá, um programa, vamos supor, não sei. De caixa. É um programa de caixa. A gente busca hoje resolver problemas que alguém já não resolveu, tá? Então hoje eu falo, pô, Felipe, você desenvolve para mim um software que vai ter ali, vai emitir pedido, por exemplo, né? Vai chegar a pessoa, eu vou cadastrar o produto ali, fazer um pedido e vai sair o extrato, por exemplo. Eu não investiria energia fazendo isso do zero, porque hoje tem muitas coisas boas prontas. Então vocês desenvolvem do zero? Só do zero. Se eu pedir agora, eu quero. Mas, por exemplo, assim, se você chegar lá, Felipe, eu queria que você instalasse uma câmera, olha que doido, uma câmera que vai capturar todas as pessoas que entraram e vai classificar se é o público, quantas pessoas entrou na loja com inteligência artificial e quantos por cento, por exemplo, é mulher e quantos por cento é homem, um exemplo. E quantos são da idade mais ou menos de edição, não sei o que. Daí, beleza, a gente daí pensa, opa, legal. Daí a gente vai pensar em soluções que fazem o empresário ganhar mais dinheiro. Então a gente gosta dessa linha, porque às vezes um RP, por exemplo, que é um sistema completo. Você dando ideia para os teus concorrentes aí. É fácil de falar, mas difícil de fazer, né? Então a gente gosta de coisas desse tipo, assim, coisas que é um buraco no mercado que ninguém está resolvendo ainda, daí a gente constrói uma solução. E normalmente tenta ser parceiro e para revender esse software depois. A gente constrói esse software e meio que entra como sócio, assim, e daí a gente fica parceiros depois, né, para vender para outras empresas que têm esse mesmo problema. Né? Você lembra qual que foi? Eu vou falar programa, porque software é muito difícil de falar. Software. Também dizer que eu sei assim não. Software. Sim, é bom. Tá. Não, mas aqui vocês falam diferente. Enfim. Probleminha. Vamos lá. Olha a pergunta. Como foi seu primeiro programa? E o corte dessa parte, né? Então, era uma noite fria. O primeiro programa que eu fiz foi voltado para a educação, assim, para a área de educação. Então eu lembro que eu fiz uma plataforma, assim, como se fosse uma Netflix, assim, sabe? Que hoje é um dos nossos carros-chefe hoje. Então, o nosso aplicativo do empresário governante nada mais é do que uma evolução dos meus primeiros programas que eu fiz lá quando eu tinha 20 anos, por exemplo, né? De certa forma, eu sempre tive ali envolvido com a educação, assim, né? Que é esse trabalho de mentoria, trabalho de consultoria. E hoje a gente o primeiro programa que eu fiz foi esse, assim, um programa de né? Quinta série. Quinta série aqui tá fogo, né? Foi de educação. É que eu vou cortar você só falando assim. O primeiro programa que eu fiz. Começa assim, fica suspense, assim. Vai dar corte. E a tua esposa, ela é envolvida na parte de tecnologia, que você falou que ela é sócia da empresa, né? Ela é empresária, mas ela é envolvida na tecnologia? Ela é arquiteta de formação, né? Então hoje então é envolvida, né? Porque os projetos forma, são... Sim, mas hoje ela não ativamente, assim, ela dá... Eu gosto desse olhar de fora que ela tem, assim, como ela não está envolvida com a tecnologia em si, ela traz uma ideia, assim,
É. Eu vi uma música, olha, gente. Aham! Ela traz essa visão de fora, assim, e a gente acaba aprendendo com isso, né? Porque como a gente faz, busca construir software para outras pessoas usarem, né? A gente quer que as pessoas usem. Eu gosto até de falar assim, né? Que se a gente tem que explicar quando a gente faz uma coisa, tá errado, né? O cara tem que abrir a tela do layout, né? E Só um meio pouquinho. que. Você não tem que cortar essa parte, porque essa música tá muito chata. Não, mas por mim tá de boa, ela tá aqui em cima. Então, mostra pra ela. Essa parceira de podcast, nosso quarto integrante aqui do podcast. Voltando. Então acho que é isso, né? Nem lembro o que a gente tava falando, mas é por aí. Que Por tua pra mim. mulher tem a visão de fora. Ah, ela tem a visão de fora, daí ela olha assim pro botão e fala assim, ah, talvez esse botão poderia ser menor, poderia ser maior, ou poderia ir por aqui, né? Daí a gente tem essa visão de fora e. É, que você estava falando também de não precisar explicar, né, o que você faz. É, a gente nem sempre é possível, né? Mas a gente tenta ser bizarramente fácil de usar, né? Essa é a nossa ideia, assim, que o sistema, quando ele abre ali a tela, o aplicativo, ele, opa, sei para onde tem que ir, tem as pastinhas, né? Tipo, é fácil de entender, assim, sabe? O que está acontecendo ali. Não tem que ficar, é uma curva de aprendizado, o cara tem que aprender o software, né? Uhum. Então a gente busca fazer algo nessa pegada, assim. E você já pensou em desenvolver algum jogo? Pois olha, me intriga, mas é uma outra pira, assim, é outro universo, assim, sabe? Mas que existe bastante programação por trás ali, é um outro universo. Assim, nunca estudei assim. Assim, eu nem. Você sabe que eu já falei, né? Não sou ligada a nada disso. Mas tem um canal que o Celso assiste que o cara tá desenvolvendo um jogo. E até eu fiquei interessada. Porque, tipo, É ele legal. mostra passo a passo É do que ele legal. tá fazendo, sabe? E é engraçado, né, que a gente acha que é um negócio complexo de fazer, assim, né, mas assim, é só, pô, você tem que entender como as coisas funcionam. É porque tudo é difícil até você começar a fazer, né? Você tá empreendendo com o teu pai há quanto tempo lá? O meu pai tá lá há 14 anos. Eu tô há um e pouquinho. Vamos pensar que no começo era mais difícil, né? Ajudar teu pai, né? Uhum. Hoje já é um pouco menos, né? Eu até poderia fazer uma piadinha, né? Que agora parece que tá no começo, né? Mas é meio que nessa linha. A gente vai se acostumando a fazer, aquilo ali vai ficando normal. Programação é meio que isso. Você vai entender aqueles códigos que parecem um monte de coisa bizarra lá, você vai entendendo que na verdade não é tão bizarro. Tem uma lógica, né? Até o que o pessoal fala, né? Lógica de programação, né? Tem uma lógica para aquilo acontecer, né? Ah, mas tem que ser meio gênio, né? Tem que ser meu crânio, né? Aham. Mas não é também coisa impossível, assim, né? Você consegue, tem que se dedicar, mas consegue. E na tua empresa, o pessoal que trabalha lá, todos trabalham na área de programação? Ou tem, tipo, tem um que trabalha na programação, tem outro que trabalha. Não sei o que uma empresa tem, mas já tem. Hoje, o Rian, né, que você já conhece, ele tá uma parte mais marketing, vendas, assim, né, que ele me auxilia nessa parte mais de comunicação da Uhum. empresa, tá? Daí o restante do time hoje dá para se dizer que são todos desenvolvedores, E todos são de fora São, minha São esposa, né? Mateus? Todos são de São Mateus. Daí tem um que era de São Mateus que agora ele trabalha remoto e mora em Araucária. Mas a gente contrata hoje presencial, tá? E a gente treina. Então hoje o nosso time é novo, assim, né? Então às Uhum. vezes o cara tá fazendo faculdade ainda, né? E aquele contexto que a gente comentou aqui na faculdade, às vezes não ensina nada, às vezes o cara chega lá e não sabe nenhuma linha de programação e tá quase finalizando a faculdade, né? Daí a gente ensina o cara, a gente instrui o cara, né? Uhum. E dá ali o que a gente acredita que é o importante para desenvolver o que a gente faz hoje lá. Tem algum funcionário teu que entrou, tipo, do zero, assim, entrou só na. Preciso trabalhar e vamos lá. Tem um caso que é o nosso colaborador até mais antigo, assim, ele não sabia nem o básico de HTML, por exemplo, assim, mesmo ele estando já no tipo terceiro ou quarto semestre da faculdade, assim, ele não sabia o básico de HTML, né? Mas não quer dizer que ele não sabia nada de programação. Mas a gente hoje trabalha lá com HTML, basicamente, CSS, JavaScript, e a gente utiliza ali algumas ferramentas. Agora eu nem vou falar para não ficar, tipo, cara de pano de chão, né? É, Quê? Como assim? cara de pano de chão. Ah, Não estou entendendo o que você está falando. Tem umas linguagens que a gente trabalha que é ser meio de mercado, assim. Então, tipo, tem Next, React, que são é como se fossem umas ferramentas
que facilitam você desenvolver aplicativo e facilitam você desenvolver o software para o computador, né? Então hoje, para você aprender essa ferramenta, você tem que saber o básico hoje de HTML, CSS e JavaScript. Então esse colaborador entrou, ele não sabia praticamente nada, assim. E hoje ele é um dos melhores programadores que a gente tem lá hoje. Ele está há quase 2 anos com a gente já. E também acho que tem que entender um pouco inglês, né? Ele é um É cara tudo que inglês, né? entende bastante. Hoje está um pouco mais fácil, assim, né? Inclusive com o chat GPT, assim, ajuda bastante, assim, né? Nossa, é verdade, esse negócio é muito bom. Eu não sabia que esse negócio existia até o Celso me apresentar. Nossa, É muito bom. É uso bom e muito. facilita bastante. Nossa, muito bom mesmo. Quem criou isso deve estar muito rico, né? Cara, Porque. é um gênio. É um gênio. Nossa, muito bom. E, tipo, você falou que você estuda bastante, né? Sim. Indique alguns livros aí, então, pro pessoal. Assim, Legal. não precisa indicar tanto, né? Porque daí, quem quiser indicação, compra o curso lá pra fazer com ele, né? Bom, vamos falar um livro que acho que todo empresário tem que ler. É O Mito do Empreendedor. Esse livro é muito bom mesmo, né? Esse livro ele conta sobre justamente essa história que a gente conversou aqui rapidamente, que é o cara lá técnico, né? Eu falo assim, ele bate muito bem o prego, né? Nossa, ele bate o prego como ninguém, né? Só que daí ele olha pro chefe e fala assim, eu posso fazer o que esse chefe faz, né? Uhum. Daí ele vai lá e abre o negócio dele de bater prego, né? Eu vou dar um exemplo aqui. E ele percebe que ter um negócio de bater prego é totalmente diferente de você bater o prego. Tem que saber sobre pessoas, tem que saber sobre finanças, tem que saber sobre marketing, tem que saber sobre vendas, tem que saber sobre dinheiro, né? E lá ele explica bem essa história, né? Bem essa história de tipo assim, bater o prego é diferente de você ter uma empresa de quem bate prego, né? Então, esse livro é muito bom por conta disso. Super indico. Eu acho que vou dar mais um aqui de dica que é muito bom também, que ele fala mais sobre produtividade. O empresário precisa, né, aumentar a produtividade, que é A Única Coisa. Também um livro incrível. Assim. Um livro incrível, ele vai falar sobre foco, vai falar sobre produtividade. E é um livro muito bom. Assim, são livros curtos de ler, assim, então às vezes em poucos dias você consegue ler eles. E você tem o hábito de ler bastante? Falando sinceramente, assim, nos últimos 30 dias estou lendo menos. Mas busco ler pelo menos uns 30 minutos por dia, assim, de 30 a 1 hora por dia. Assim. Essa é a minha busca, sabe? Uhum. Até porque a gente tem que estar em constante evolução, porque tem que estar ensinando, né? Senão. Temos aqui um brinde pra você dar. Olha só! Mas o brinde não é de lá. É só uma lembrancinha. Então é. Que legal! Olha, agora fiquei até me sentindo mal. Mas você vai lá fazer logo logo, a gente vai inaugurar o nosso podcast. Aqui é. É. Obrigado! Obrigado, A né? gente é um prazer ter recebido você aqui. E antes de tudo, né, precisamos perguntar. Posso mostrar? Claro! É. Vou voltar pra casa comendo chocolate, olha. Tem que levar pra esposa, né? Porque a esposa grávida não pode passar vontade. Aqui, o problema é que eu tô de dieta também, mas eu vou comer alguns. Não, um não faz mal, né? Um por dia. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Logo, logo a gente tá terminando o nosso estúdio lá, dando uma reformulada lá. E vocês com certeza vão lá visitar a gente. Que legal. Me avisem aí, né? Vai ser um prazer receber vocês na imersão também lá, né? Vocês e uns coleguinhas aí, a gente vai facilitar lá pra vocês. E quem assiste o podcast e for amiga deles aqui do podcast, uma dessas você pode ganhar um acesso, né? Olha lá, ó. Olha só. Veja só que beleza. Esse é o meu presente, né? Esse é o meu presente. Que legal. Vamos por algumas polêmicas, será? Algumas polêmicas rapidão. O empresário muito bem sucedido. Já aconteceu BOs na tua vida, né? Porque nem sempre tudo é um mar de rosas. Agora Você tá falando sobre mim? Sim. Dá pra dizer assim, mas não é o bem sucedido é relativo, né? Não, bem sucedido assim, porque a gente sabe que manter uma empresa não é fácil, né? Sim. Então a gente fala que uma empresa bem sucedida é uma empresa funcionando. Que funciona. Não, perfeito. Daí eu concordo. Entendeu? Vou colocar a classificação aqui, né? Uhum. Como a gente sempre fala de filmes, livros e séries, e a gente só conheceu você por trás do empresário, fala um filme muito bom. Pra empresários? Não, um filme que você gosta. Agora, o Felipe, vamos lá. O Felipe, eu gosto muito de um livro. Vou falar os filmes. No Limite do Amanhã.
É, do tempo lá? É aquele que o cara, ele mata o bicho, daí ele Ah, não. fica reiniciando o dia? Com Tom Cruise? Ah, não, eu achei que era o preço da manhã. O preço da manhã Preço não é a mão também, é ódio, né? tá? Esse é legal. Como é que é o nome? Eu acho que é No Limite da Manhã. Não, No Limite da Manhã é esse aí que você tá falando, né? O preço da manhã que eu tô Preço da falando. Manhã, né? Eu já lembro o nome. É um com Tom Cruise. Gosto de todos os filmes de Tom Cruise. Então, cara, eu gosto muito de assistir a Missão Impossível. Às vezes eu Assisti, acredita? pego pra maratonar, assim, todos eles. Quantos tem? 7? Acho que tá no 7, agora acho que vai sair o último, que é o 8º, se eu não estou enganado. Eu nunca assisti. Eu não tenho certeza agora, tá? Não tenho certeza, mas é por aí, assim. Que Tom Cruise no limite da manhã. No Limite da Manhã, né? 2014. Então é No Limite da Manhã mesmo. É que acontece o seguinte, vou dar um spoilerzinho assim, né? Ele foi convidado para uma guerra, e essa guerra é contra alienígenas, né? Já não assistiu? E daí ele vai pro front lá da batalha, e ele mata um bicho sem querer, assim, desesperado, e cai um líquido sobre ele, e daí agora ele tem o poder de reiniciar o dia. Ele fica reiniciando o dia, assim, todo dia. É muito bom esse livro. Tô com o livro na cabeça. Esse filme eu assisto, cara, a cada 3 vezes, assim, eu assisto esse filme. Ah, agora o filme. Agora eu vou falar, né? Já que é um filme que você falou que assiste bastante, assim. Um filme besterol, assim, que você assiste bastante. Besterol, Branquelas. Branquelas. Ah, Ah, porque você falou de 3 meses, a gente também. Branquelas é um filme que é. eu sempre assisto, porque é muito bom. Essa semana quase rolou Branquelas de novo lá. A gente assistiu Gente Grande. Gente Grande também é um filme que a gente assiste com uma certa frequência. Assistiu também, muito bom. Esse a gente sempre assiste mais família, assim. Uhum. Então a gente até assistiu semana passada lá com a minha esposa. Ontem, que nem eu falei, né? Fazia uns meses que eu não pegava um filme legal pra assistir. O que é um filme legal pra mim? Um filme de ação, né? Esse é um filme legal pra mim, porque às vezes você fica lá no filme meia boca, né? Eu falar assim, não, vou falar assim, né? Minha esposa fica triste, né? Mas é um filme que é mais pra agradar o casal, né? Então, às vezes é um filme mais Comédia romântica, filme assim, né? É um filme legal, né? Mas não é o filme que eu curto, né? O filme que eu curto é de ação, né? De tiro, né? Então, ontem esse filme eu achei muito legal, assim, por mais que ele não tenha muito tiro, que é o Oppenheimer, É da bomba. da bomba atômica, muito bom esse filme, ele tem uma trama muito boa, assim. Que mais? Tem aquele do Batalha Naval lá, esse também é bom, Ai, isso eu não sei. que cai também os alienígenas lá, daí instala uma Tá, cúpula, assim. percebemos que você gosta Gosto das muito de coisas de alienígena, ficção, né? assim, né? Esse é legal também, daí é... Cara, é bom. A gente já percebeu que você gosta muito de alienígena, né? Porque você falou bastante. Falando de série, eu adoro aquela série Fallen Skies, não sei se já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não Ela é antiga, é muito boa também. Eu gosto das coisas assim. de séries aí. Séries? Uma série que eu tô assistindo bastante agora é Lagartos e Pelados. Os caras vão lá pra se ferrar no meio do mato, né? Lagartos Pelados, adoro também esses programas de sobrevivência, que o cara vai lá com uma faca e Esse eu gosto uma também. panela e tem que sobreviver no meio do mato, assim, acho massa, assim. Com o Ed, né? O Ed tem. Mas uma série que eu super indico, essa aqui ela é mais empresário, assim, é 90 dias para se tornar um milionário. Essa tem no Prime, que você, acho que tem que contratar, ela não é do Prime em si. Ah, que eles alugaram ou compraram, né? E essa série tem a seguinte tocada: o cara é um bilionário, olha que doido. Daí o desafio é ele ir para uma cidade do interior com US$ 100, um celular e uma caminhonete velha e com outro nome e começar um negócio do zero e em 3 meses fazer esse negócio valer 1 milhão. Nossa, parece legal. Cara, essa série é muito boa. Tem a temporada 1 e a temporada 2. É muito boa. Super indico pra empresária assistir, assim, porque ela literalmente fala dos perrengues do dia a dia. Porque daí, uma coisa é você ser bilionário e ligar pro banco lá e pedir dinheiro pra você começar um negócio, né? Você tem nome, você tem contexto, tem histórico, né? Mas a outra coisa é você ser um desconhecido com US$ 100 e ter que começar um negócio do zero, assim. É muito legal essa série. Muito legal. Você já assistiu? Qual que era aquela? Não, pera.
É que tem o Lobo de Wall Street que a gente assistiu. Esse é um filme bom. É, filme. Bom, E aquele. Coisas que eu não concordo nesse filme, mas ele é bom, né? Mas é que o cara é muito doido, né? O cara é meu cheiradão, literalmente. Não, ele é. Meu Deus. Mas falei, a atitude empreendedora. Ele é meio doido, né? Mas tem coisas boas nesse filme, assim, mas ele é. Tem coisa, a maioria das coisas eu não concordo. Você já assistiu o filme do. Como é que é o nome? Do cara que criou a Apple? Steve Jobs? Isso. Já assistiu? Eu assisti um deles, mas acho que tem uns 3 ou 4 dele, né? Nossa, qual que a gente assistiu? Ashton Kutcher. Esse eu não assisti, mas eu assisti já alguns deles já. Nossa. Sempre passa nos cursos de programa de computação, né? Os Piratas do Vale do Silício, né? Isso é bom. É bom. Faz tempo que eu assisti, mas isso é bom. Isso é bom também. E um livro, algum livro, quando você quiser, que não seja de empreendedor. Eu vou indicar um que é Do empresário. Sempre Se Anda Somente, do Osho. É um filme. Agora inverteu, né? Agora que tô falando de livro, eu fico falando de filme. É um livro que ele vai falar um pouco sobre como acalmar a mente, assim. Ele não é para empresário, ele é mais para o ser humano mesmo, assim, né? É um livro muito bom, assim. Agora, eu nunca li, posso dizer assim, livros de ficção, essas coisas assim. Por mais que eu goste bastante de filme de ficção, assim, mas nunca li livro, assim, de coisas aleatórias, assim. Tem outro também que é o Homem Preso na Armadura, acho que é um livro bom também, filosófico, assim, é bom. Ele Então, se um dia você estiver por aqui por Rebouças, um dia útil assim, e quiser, eu tenho uma loja muito boa para te indicar que tem livros, que é a Loja Limas. Loja Limas, E tem livros de empreendedores, tem livros. Legal. Até inclusive tinha, não sei, mas nada a ver assim, mas é um empreendedor. Eu tinha o livro da biografia do Silvio Santos. Todo mundo me zoava porque, ai meu Deus, tem livro do Silvio Santos. Ninguém vai comprar, né? Daí uma amiga minha comprou, que ela é empreendedora também. Ela tem um hotel, sabe? Legal. Ela comprou, ela falou que o livro é espetacular, porque a história dele é muito... A história do Silvio Santos é incrível, né? Um camelô, né? Construiu tudo que ele construiu, assim, é ousado, né? Acho que vai ser um filme até, né? Da história dele. Uma série, até você falou aqui de empreendedores brasileiros, tem agora fugiu o nome. Shark Tank. Tem no YouTube, que é uma série dos empresários, os primeiros empresários que fundaram meio que o Brasil, assim, de 120 anos atrás, assim, sabe? Então, acho que é Gigantes da Indústrias Brasil. Tem os Gigantes da Indústria dos Estados Unidos, que vai falar sobre a galera do ferro, do aço, né? Vai falar sobre o Rockefeller, ele fala sobre essa história, né? E daí tem os Gigantes da Indústria do Brasil. Ele vai falar de uns caras bem da hora, assim, que também vale a pena. Também tá no YouTube, se eu não me engano, e dá pra assistir de boa, assim. Agora eu quero um polêmico, mas eu vou precisar de ajuda dos universitários. Eu preciso que você fale 2 marcas de computador, notebook, sei lá, pra eu falar qual que ele prefere. Começa com as... Positivo ou Multilaser? Nossa, essa foi muito boa! Mas não é a mesma empresa? Não. Não, que é a mesma empresa. Olha, eu prefiro o Multilaser por conta que a história da empresa, assim, as duas são brasileiras, né? Mas a Multilaser ela tem uma história mais de inovação, assim, acho que me apetece mais, assim. Nossa, eu tive um trauma com... Eu ganhei um notebook positivo pra faculdade. Dos meus pais, né? Que na época era o que dava, né? Sabe aquela hora que você falou de que não dá suporte, assim? Uhum. Então, ele demorava acho que uma meia hora, sem mentira, pra ligar. E daí o Celso, eu falei, quando eu conheci ele, falei, arruma meu computador, ele olhou. Pra arrumar, você tem que jogar no lixo. Mentira, eu não falei isso. Não. Vai ver isso aí. Não, ele não falou. Ele até falou assim, eu vou pôr um sei lá o que pra melhorar. Mas o SSD normalmente melhora bastante coisa, né? sei lá o que. Ele, acho que você colocou, né? Mas aquele... tem que ter um processadorzinho, assim, mas... Milagre também, né? Tipo, milagre do TI ali, né? Tem coisa que... Fala outra. Só... Fala mais uma. Nem reza braba, né? Acer ou Multilaser? Eu acho que eu prefiro o Acer, assim.
Por mais que a Acer não é brasileira, também se for pelo patriotismo ainda ficaria no, no Multilaser. Ah, é assim, É. então, né? Bairrista, né? Vai, fala aí. Dell. Dell ou... Não, qual que é? Acer. Ah, Dell. Só conheço... Só conheço uma. É. Asus também é bom, né? Asus ou Acer? É. Eu acho que o Não, Asus, né? Dell. Dell que você falou. Ah, o Dell, né? É, eu prefiro o Dell ainda. Dell é mais robusto. Dell ou... MacBook. Ah, daí eu sou suspeito de falar. MacBook, então, MacBook é. Agora vamos para mais uma tecnologia. Nokia ou LG? Uau! Atualmente? É. Atualmente eu acho que é LG. Mas eu já tive um 2230, não sei se vocês já tiveram aqueles tijolão. Lá em 2002, 2004. É que em 2004 eu tinha 5 anos, né? Não tinha É, celular ainda. Então... tinha, mas eu também, em 2004 eu tinha 8 anos. Não, eu não tinha celular ainda. O que você respondeu? É LG, né? LG ou... Qual que é? Positivo. Tem celular positivo. Ah, LG, né? LG. LG ou Samsung? Daí Samsung. Samsung. Samsung e Motorola. Continuo com Samsung. Já tive Motorola, mas prefiro Samsung. Como que... Eu falo Xiaomi, não sei se é assim que fala. Xiaomi ou Samsung? Se for por câmera, acho que o Xiaomi. Mas acho que por. No geral, aí, ó. É, no geral. É, então eu ficaria com Samsung ainda. Samsung. Tá polêmico, viu? Daí ele, viu? Se as empresas verem é isso e querem fechar uma parceria, aí, ó. É Apple ou Samsung? Daí eu prefiro o iPhone, né? iPhone, né? Apple, não sei. Enfim. Não vou mais envolver você em polêmicas. Polêmicas, né? Porque, né? Acho que já envolvemos muita polêmica nisso. Inclusive, falamos coisas que às vezes as pessoas não querem escutar, né? Que empreender não é bom, assim, 100% do tempo. Mas é legal, de todos os podcasts que eu participei, eu acho que esse é o quinto que eu participo. Nossa! É o quinto. Esse tá sendo mais a conversa distrair, sobre coisas aleatórias. Eu tô gostando muito. Tô Que gostando bom! muito, é. Fico feliz em saber, porque eu falei aqui, tipo, a gente tenta fazer como se fosse uma conversa. Porque assim, tudo que a gente vê o que a pessoa passa pra gente, né? Aham. Tipo, a gente vê bonito, vamos supor. Sim. E a gente quer mostrar que todo mundo é gente como a gente, sabe? Empresário é gente como a gente. Os perrengues acontecem com todo mundo. Exatamente. O cara vem aqui e coloca uma máscara de prestação, né? Que eu falei, por isso que eu falei assim, né? Vamos definir o que é empresário de sucesso, né? Porque tem que falar conforme o momento, né? Porque pra mim, empresário de sucesso é uma coisa longe ainda, né? Só que eu entendo que eu já cheguei num momento diferente do que muitos empresários gostariam de estar, né? Só que acho que é legal eu gosto de entender que a vida não é uma linha reta, né? Porque a gente vê os gurus da internet aí, né? E também a gente não tem controle de tudo, né? Exatamente. Então, cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa, então a gente busca nas nossas mentorias tratar isso a individualidade, sabe? Porque a individualidade, todo negócio tem uma essência e a essência normalmente vem dos donos, né? Então a gente tem que respeitar isso, assim, para conduzir o empresário ao caminho dele, né? Uhum. Só que falando de novo aqui das placas, falando que vai ter um quebra-mola, falando que quando chegar o quebra-mola, o que ele tem que fazer, né? Então é meio que nessa linha, assim. Eu vou te perguntar uma coisa, não sei se você vai querer responder, né? Mas qual foi o momento mais difícil pra você? Você falou já que quebrou, né? Esse foi o momento mais difícil? Poxa vida. Vou pensar aqui. O momento mais difícil da minha vida, assim? É, É uma boa pergunta, tá? Nunca parei pra refletir, assim. pô, É, vamos. Deixa eu reformular. Profissionalmente, né? Porque Pro- pessoal, a gente passa muita coisa que às sim, vezes sim. não. Olha, é porque eu já passei por tantos, assim, tem uma coleção boa, assim, infelizmente, né? Mas acho que uma das situações que me veio agora, assim, vou falar dessa, assim. Acho que um dos momentos mais difíceis que aconteceu comigo foi duas situações, elas são muito parecidas. No meu aniversário,
de 21 anos, talvez, ou 22 mesmo, tá? Eu lembro que o meu pai na semana mandou R$ 100 de presente, assim, né? Ó, filho, vai lá, compra o que você quer, assim, né? E eu lembro que eu peguei aqueles R$ 100, paguei uma conta, eu acho que era tipo da água ou da luz, assim, que estava atrasada. E deve ter sobrado uns R$ 20, assim, sabe? E daí eu fui lá e comprei uma caixa De miojo. de doce, daquele cone que tem doce de leite dentro, Uhum. sabe? Cara, foi bom nesse sentido assim que, beleza, porra, foda, tava passando uma situação difícil, mas eu lembro que eu conversava comigo assim, cara, olha a situação que eu tô, né? Então que o presente do meu pai eu tive que queimar em ponta, né? Então, isso foi muito marcante pra mim. E uma outra situação, até hoje, assim, por conta dessas situações, assim, o meu ano ele acontece de outubro para outubro, assim, né? Que eu faço aniversário em outubro, então eu planejo as coisas para acontecer até outubro, assim, né? Daí, tipo, outubro começa meu próximo ano, assim, o que eu vou fazer até outubro do ano que vem, né? Por conta dessa situação, o aniversário para mim hoje é uma coisa muito forte, assim, porque acho que rolou esse traumazinho aí, né? Traumazinho. E daí aconteceu uma coisa muito parecida no aniversário do meu irmão. No aniversário do meu irmão, não, a gente não teve necessariamente um presente, né? Eu não lembro exatamente se teve ou não teve. Se teve, eu não lembro. Só que eu lembro que eu tinha acho que R$ 60 na conta, R$ 80 na conta, assim. Eu e meu irmão. A gente morava juntos lá em São José dos Pinhais. E eu lembro que, cara, tava difícil as coisas. Não tinha previsão de entrada de dinheiro nas próximas semanas, assim. Não tinha. Cara, só que eu lembro que foi também uma coisa que a gente fez, assim, all-in, assim. Cara, eu peguei todos aqueles R$ 80, né? Todo aquele dinheiro. E a gente foi lá e comprou um monte de doce, comprou um monte de coisa, assim, gostosa pra comemorar aquele dia, né? Então, de certa forma, é um momento difícil também, né? Só que também que a gente meio que jogou um all-in ali, né? Que literalmente a gente tinha arroz e feijão lá para comer, né? E carne, tipo, garantir o mês, digamos assim, né? Só que tudo que o dinheiro que a gente tinha para Gastaram em doce. gastamos em besteira para comemorar aquele dia, né? Então, são situações que vieram assim, que foram difíceis, mas ao mesmo tempo meio contrastantes, legais assim, né? Mas eu acho que, tipo, o satisfatório da vida dessas situações que a gente passa é exatamente estar lá na frente e relembrar e pensar, nossa, olha o que eu passei e hoje eu tô aqui. Tipo, Sim, sim. não precisa falar, eu tô bem. Mas, tipo, olha, eu passei pelaquela situação, né? E deu tudo certo. E até hoje eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, assim. Hoje a gente tirou um dia pra ficar mais nós, assim, né? A gente ficou amanhã juntos hoje, almoçou juntos. E daí como a gente tá grávidos, né, do segundo filho, eu comentei com ela assim, nossa, como a gente gastava mal nosso dinheiro na gravidez do José, né? Comentei com ela assim, né? Porque a gente ganhava menos do que a gente ganha mais, não mais, assim, né? Mas a gente ganhava muito parecido do que a gente ganha hoje, só que a gente vivia sem dinheiro. Porque a gente fazia também uma de má administração. Não faltava, mas também ficava na roda dos ratos, né? Por isso que eu também Uhum. falo sobre isso, né? E chegava final do mês já aquela tensão, né? Ai, meu Deus. Dura, pinduca, né? Então, a percepção sobre dinheiro, ela também muda conforme você evolui, assim, né? Porque o caro ou barato é sempre relativo a alguma coisa, né? Então, se a gente ganha R$ 1.000, por exemplo, e comprar um celular de R$ 5.000, é lógico que é caro, né? Você vai ter que trabalhar 5 meses para pagar um celular, né? Nem me fale que eu tenho trauma, porque a gente comprou um celular pra gravar podcast e o celular não aguenta, porque fica quente. Ele esquenta e para de gravar. Tem tudo isso, né? Mas, por exemplo, se você ganha R$ 10.000 por mês, comprar um celular de R$ 5.000 ainda é caro, né? Mas fica mais barato. Uhum. Fica mais barato. Então tudo é relativo a alguma coisa. Se a tua realidade financeira é uma, às vezes para você um carro é caro, mas às vezes não é por conta da tua realidade financeira, né?
E eu vejo que para o empresário é muito difícil isso. Fazer essa dissociação, né? Desacoplar. Porque às vezes você está numa situação difícil. Só que se você continuar pensando que você está difícil, você vai continuar naquilo. Então meio que tem que você sair daquela situação, né, e olhar para o futuro, né? Uhum. O empresário normalmente tem essa facilidade, né? Você fala muito sobre que se a gente pensar coisas, tipo, de não ter dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. Então você acredita na lei da atração? Caramba, caramba. Mas que isso é meio caipora, saci, né? Meu lenda, né? Que o pessoal acha que é meu lenda. Tem uma frase: tudo que você resiste, persiste. Tá? Então, se você resistir que tá difícil e não tomar uma atitude para resolver aquilo, tá? Normalmente aquilo vai persistir, né? Porque, digamos assim, se você tem saúde, né? Talvez fazer um bico à noite, por exemplo, para fazer mais dinheiro, não é que você não tenha a possibilidade de fazer mais dinheiro, mas talvez você não queira, entendeu? Mas eu acredito também, porque, tipo, eu sempre sou um pouco de reclamar. Mudei, assim. Quando eu reclamava, nada dava certo, assim, sabe? Eu parei de reclamar e pensei assim, ai, vou parar. Tanta gente com problema de verdade, assim, que... Sim. Tipo, tem situações mais difíceis. Né? que a gente reclama, mas não é problema, se for ver. Sim. Porque dinheiro a gente pode correr atrás. Dinheiro, né? E quem tem alguma coisa assim que realmente tem, né? E parei de reclamar, as coisas começaram a não dar certo. É porque a gente fica com aquela na mente, né? Aquela coisa fica ali, e daí, até falando sobre isso, eu falo no treinamento que eu entreguei semana passada, que é a alavanca financeira. Falei justamente sobre isso. O processo de lei de atração, né? Ele meio que acontece o seguinte: primeiro você pensa. Então, quando você pensa, você manda a energia, as sinapses, né, a frequência para o mundo. Tá? Eu venho do meio evangélico, né? Sou filho de pastor, né? Não falei isso, mas sou filho de pastor, né? Então, tudo que a gente vê na Bíblia lá, né? Se tiver fé como um grão de mostarda, você vai pedir para a montanha e ela se moverá, né? E isso é você literalmente pensar que você pode fazer a coisa. Então, você tem fé, porque aqui fé é você crer numa coisa improvável. Certo? Só que daí as pessoas param aqui, né? Eu brinco, né? A pessoa fica, acorda lá, gratiluz, né? Gratiluz. E acha que as coisas vão da lei, né? E isso é o primeiro passo. O segundo passo é você sentir. Né? Então, se você se sentir feliz, se você se sentir uma pessoa alegre, se sentir uma pessoa grata realmente, tá? Você vai começar a puxar. Então, o sinal de pensar você manda. O se sentir bem, se sentir feliz, se sentir alegre durante o dia, não só nos 5 minutos de gratiluz, você começa a puxar, coisa boa, né? E daí as tuas ações alinhadas com o teu objetivo, que é o próximo passo, o quarto passo, faz você conquistar alguma coisa. Então, tenho certeza que vocês começaram a idealizar esse projeto do nada. Você até comentou, né? A gente tinha um celular e um sonho, né? Celular e um sonho. Mas olha que legal, a gente tá falando aí de 8 meses depois, um pouco menos, né? 6 meses depois, talvez? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. 7 meses, né? 6, 8 meses. Então a gente já tá falando aqui que tem não sei se tinha TV, né? Mas já tem aqui microfones, né? Então, isso é você pensar, idealizar. Tudo é feito duas vezes. Então você primeiro cria na tua mente para depois criar no mundo. Né? Então você pensou, você começou a sentir, porra, mas eu consigo fazer. Não aquela é difícil fazer um podcast, né? Você ficava chorando, chorando. Tem não sei o quê. Fica aquela coisa assim, que as pessoas são assim, elas ficam o dia inteiro reclamando, elas ficam o dia inteiro falando mal das pessoas, elas ficam o dia inteiro fofocando, elas ficam o dia inteiro fazendo coisas ruins. E esperando que as coisas boas aconteçam. Que caiam do céu, literalmente, né? E daí você não só pensou assim como você sentiu, você agiu. Você começou a rodar, começar a convidar com pessoas, fez um Instagram, né? As tuas ações condizeram, né, com o teu objetivo, que é ter um podcast. Então tudo se conecta, entendeu? Eu pensei,
Eu tive fé que eu vou fazer um podcast, às vezes não tinha recurso, mas daí eu comecei a sentir, eu comecei a agir, convidar pessoas, e hoje eu tenho um podcast, né? Então, Exatamente. Quando a gente começou, igual começou do zero, né? Do nada, assim. Primeira convidada foi uma aluna minha, que ela é influencer aqui na cidade e tal. E eu pensei, e agora? Quem que eu vou convidar? Tipo, porque assim, eu não tenho tanta cara de pau de, às vezes, sabe? Hoje em dia tem, porque sim, preciso ter, né? Fazer aqui. Só que as coisas foram fluindo, elas assim, acontecem, sabe? cara. As pessoas começaram a procurar e fiquei tipo, vai dar certo. Sim. É porque é muito doido isso, né? Tem aquela frase, né, de você dá o passo, Deus dá o chão, né? Uhum. Eu acho muito sobre isso. Tem que até falando sobre isso, tá? A gente passa a vida inteira na jornada do autoconhecimento, que é se conhecendo para se tornar aquilo que a gente já é. Que é muito doido, tá? Vamos lá. Para explicar isso daí, tá? Você acha realmente que existe uma coisa, uma pessoa mais disciplinada que um recém-nascido tentando engatinhar? Na verdade, eles são muito focados, né? Cara, ele levanta, não tem força, cai. Poxa, às vezes chora, mas dá 2 minutos, 3 minutos depois ele tá o quê? Tentando. Tentando de novo. Tá? Então o que acontece? Essa frase que eu acabei de falar, ela justifica isso que eu acabei de contar. A gente passa a vida inteira tirando as nossas camadas de cebola, as nossas tretas, os nossos dramas, os nossos traumas que a vida nos apresentou para se tornar aquilo que a gente já nasceu para ser. É muito doido isso. Então, não tenho disciplina. Você tem. Só que você acreditou, alguém contou que você é indisciplinado. E você acreditou. Né? Então, a jornada do autoconhecimento, a jornada de um mentor, né, ela vai te auxiliar a você tirar umas escamas, umas camadas da cebola para você cada vez mais se tornar aquilo que você já nasceu para ser. É muito doido isso aqui, cara. Nossa, é muito filosófico. E é filosófico isso aqui, cara. Porque a justificativa e a prova, digamos assim, é isso que eu acabei de falar. A criança, ela nasce para ser uma pessoa disciplinada, ela nasce para ser uma pessoa focada nos objetivos, ela nasce para ser uma pessoa feliz. Só que a vida, os pais principalmente, depois os professores, eles vão instalando traumas. Né? Então, tantas coisas que aconteceram na nossa infância, por exemplo, que a gente até hoje, por exemplo, tem medo de falar em público porque a gente lá na infância sofreu alguma coisa. E o que é isso? Pô, de repente você é um puta talento falando em público, só que você acredita que você não pode, porque você teve um trauma. E de novo, né? Se você acha que pode ou você acha que não pode, você está certo. Henry Ford. Né? Então tudo está na mente. Né? Então você precisa pensar, trabalhar a tua mente, né, para depois redefinir as coisas que você sente, porque às vezes a gente acha que é grato, né? Mas a gente, cara, fica reclamando das coisas, né? Daí você falou assim, antes não tinha nem TV, hoje tem TV. Ah, mas a TV velha, né? Porra, né? Uhum. Um exemplo, né? Um exemplo. Então, cara, se você for ingrato, infelizmente as coisas não vão acontecer, porque não existe nada mais doentio do que uma pessoa ingrata, né? Ninguém quer ter uma pessoa ingrata por perto. Sim, inclusive essa mesa aqui era uma mesa gigante, né? Era gigante essa mesa, era alta, assim. Daí meu pai, que daí falou assim, não, vocês querem, daí eu mando fazer que eu pago. Ele que pagou essa mesa. Legal. Senão... Ela foi feita literalmente pro podcast. Não, ela tinha outro, nem sei o que era. Era a minha mesa de manutenção do computador. Só que ela era tipo assim, Era uma bancadona? Eu assim? tenho 1,53 de altura, ela tinha 1,50 mais ou menos. Daí foi cortado. Pra trabalhar bem confortável de pé, assim. Legal. Então... Legal. E era 2 andares. Não, cara, é muito isso, irmão. Muito isso. A vida, ela conspira positivamente para quem quer, que é para um sonhador, sabe? E daí aqui é uma outra coisa pra gente até finalizar, né, aqui esse papo aqui, né? Você tem um sonho, por exemplo, um sonho de viajar para os Estados Unidos, por exemplo, né? Só que você não vai lá nem tirar a porra do visto, que às vezes pagar a viagem para ir para os Estados Unidos é caro, mas o visto é mais fácil, né? O visto vai te custar aí talvez R$1.000, né? Então se você juntar entre ir para São Paulo e para lugar fazer, né, e tal, mais ou menos aí, isso é mais fácil de chegar. Só que se você conseguir por acaso ganhar uma viagem e não tiver visto,
Porra, cara. Não tem nem passaporte. Não tem nem passaporte, né? E passaporte eu passo antes ainda, né? Uhum. Então, é nessa linha de raciocínio. Como que você vai ganhar da vida uma coisa se você não dá nem a porcaria do primeiro passo? Né? Então, cara, imaturidade, né? Imaturidade profissional e pessoal é você ter um objetivo e as tuas ações de hoje não condiz com o teu futuro. Então, se você quer ser um empresário de sucesso, você não lê um livro, imaturo. Não estuda, imaturo. É o que a gente tava falando aquela hora. Se você quer ter uma família feliz, né? Quer ter um casamento incrível, mas você não se dedica para tua esposa, imaturidade, porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Meu casamento é feliz por purpurinas do acaso. Não é, cara. Você é um conjunto de ações que você faz todo dia que vai fazer você ter um casamento feliz. Que vai fazer o teu filho gostar de você. Que vai fazer com que o teu funcionário ame estar naquela empresa. É pequenas ações feitas todo dia que vai ser condizente com o teu futuro. Daí, se você tem um futuro incrível, lindo, maravilhoso, mas as tuas ações de hoje não condizem, eu gosto de falar do corpo, né? Às vezes a gente quer ter um shapeão, né? Eu tô nessa pegada agora, né? Nós também. Porra, daí você não vai na academia, né? Não se cuida, né? Não se alimenta direito. A gente começou na academia esse mês, né? Porque a gente só falava, vamos, eu não ia. Deu uma hora, né? E pagar a academia não dá resultado, tem que ir. Exatamente. Só que daí, como eu sou muito mão de vaca, sou bem mão de vaca. Como eu tô pagando, né? Você vai, né? Não, agora não tô tão mão de vaca assim, porque eu conheci alguém que gosta de gastar. Daí dá uma equilibrada, né? Uhum. Mas é isso daí, o casamento tem que ser o yin e yang, né? É bem isso, e a gente é bem oposto. Então dá certo, viu? Muito bem. Mas eu quero agradecer muito por você ter participado, foi bem legal. Foi incrível, pô. Conheci várias coisas de programação. Não, conheci não, né? Trocamos uma ideia, né? Trocamos uma ideia. Mas muito obrigado, Felipe. Espero ter você de novo no canal aqui um dia. Com certeza, pode contar comigo. Para mim foi um prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês nesse momento para compartilhar a vida, né? Porque muito literalmente legal. A gente separou aqui 2 horas vocês separaram 2 horas da vida de vocês, né, para trocar comigo. Então eu me sinto honrado. Né? E você veio para Rebouças. Eu me sinto honrado nessa troca aqui, né, nesses momentos. Então com certeza. Isso vai ter coisas boas no futuro, né? E eu só desejo para vocês o melhor, sucesso, né? Para você também. E espero vocês lá na nossa imersão e logo a gente lança o podcast e vocês vão estar lá com certeza. Ai, que legal. Obrigado. Já também agradeço a todos os patrocinadores. Peço para vocês, abraço, ia falar, deixem o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima, beijo. Valeu!